Pessoal daqui de casa, boa tarde. O Calepino inicia dentro de 3 minutos. Pessoal daqui de casa, o Calepino inicia dentro de 2 minutos. Em 1 minuto a gente inicia a atividade. Calepino, pessoal, meu muito boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico. Hoje aula de número 120, dia 7 de julho de 2019, com o tema mais votado há 2 semanas atrás, que foi traforologia, ou seja, a ciência ou especialidade da conscienciologia que estuda o trafor, ou traço-força. Né? Acho que é um tema muito bom, um tema positivo, homeostático. Né? Muito embora o trafor ele possa ser usado até de modo anticosmoético, e existe a condição do trafor ocioso, o fato é que é um tema muito bacana. Eu acho que tem tudo para a gente fazer um bom debate. Mas antes de começar aqui a nossa conversa, primeiro eu queria agradecer as pessoas que vieram aqui prestigiar presencialmente, porque não está fácil com esse frio aí, né? O pessoal não é acostumado. E olha que de manhã, quando a gente deu a tertúlia matinal, estava muito pior, estava 0 grau praticamente. Né? Então agora já está mais quente. Mas esses períodos assim de julho, essa 1, 2 semanas de frio sempre castiga um pouco. Né? Então eu agradeço a quem veio aqui presencialmente honrar a atividade, contribuir com as suas ideias. Isso é muito bacana. Quero dizer que é muito bom retomar aqui, porque a gente estava semana passada lá em Natal. Fala aí, Alvarez, tudo bem? A gente estava semana passada lá em Natal, e aí o Calepino foi feito de lá. Né? E claro que o pessoal lá foi muito acolhedor, a atividade foi tudo certo, mas a gente sempre sente falta um pouco, né, do ambiente nosso aqui. Né?
Então é isso. Hoje de manhã a gente deu a tertúlia matinal sobre singularidade evolutiva, está disponível lá no YouTube, depois quem quiser, na página do tertuliário, né? E essa semana nós vamos ter Verponário, na quinta-feira à noite, a partir das 7 horas. André vai divulgar ainda essa semana, né, André? Mas o fato é que a gente tem essa atividade que não vai ser transmitida, ok? E para a semana que vem nós temos o código existencial, tá? Queria agradecer demais aí o empenho da equipe nossa de transmissão. O pessoal ficou essa semana aí até de madrugada para resolver o problema da transmissão. A gente deu uma qualificada não só nos equipamentos, tudo, mas vocês estão vendo que o som está melhor. Tinha só a metade das caixas funcionando, tinha ruído estático, agora está redondo, está 100%. Então, muito obrigado aí a todo mundo, principalmente ao Emerson, Juvenal, o pessoal que trabalhou mais diretamente. Eu queria trazer dentro da nossa sessão aperitiva intelectual uma notícia que eu até comentei hoje de manhã na tertúlia matinal, que eu achei interessante. Eu gosto muito dessas coisas antigas da antropologia. Artefatos de pedra lascada de 2,4 milhões de anos foram achados fora da África. Descoberta sugere que saída dos homínides do continente antes do imaginado. Achava-se que o Homo erectus deixou primeiro a África, agora pode ser o Homo habilis. Em resumo da história, é o seguinte: se achava que era 1,9 milhão de anos atrás. Ou seja, 1.900 milênios. Com essas pedras lascadas que encontraram agora, o pessoal aumentou para 2.400 milênios, quando o homem saiu da África. Ou, no caso, o Homo... Agora não seria mais o Homo erectus, seria o Homo habilis. Esse tipo de notícia faz a gente pensar, né? Às vezes a gente fica tão fissurado, tão fixado em uma vida, e a gente começa a ver que os macacos aqui nesse planeta já têm há 2.400 milênios. A pergunta é, onde é que você estava há 2.400 milênios? Macaqueando, né, Antônio? É isso aí. Eu acho que a questão mais séria é a seguinte: a gente tem que parar de ser um pouco macaco, sair da condição do Homo sapiens sapiens e passar a ser Homo sapiens despertos, evoluciológicos, sereníssimos. A gente tem que dar um jeito de sair, né, desse rame-rame das repetições das vidas sucessivas. Ver se a gente acaba um pouco com a automimese patológica. Eu acho que esse é o nosso esforço coletivo. Mas, gente, começando aqui, então, agora, o debate sobre Trafor, eu vou lançar algumas ideias iniciais, aí a gente abre para conversar, ver quais são os temas aí que chamam a atenção, né? Então, vamos lá. Primeiro, a definição de Trafor. Peguei a definição lá dos 700 experimentos, bem básica. O Trafor é o traço força da consciência, capaz de impulsioná-la no caminho da evolução autoconsciente. Tá? Isso aí está no material que foi entregue aí para todo mundo hoje, que tem 12 páginas. Né? Da Enciclopédia da Conscienciologia, a gente sugere 2 verbetes. O verbete Mega Trafor, né, que é o maior traço força da consciência, capaz de impulsionar toda a evolução dela. Isso aqui é muito sério. E o que é o ideal que o professor Valdo sempre colocava? O ideal é que o mega trafor da pessoa se aproxime e se transforme no mater pensene dela. É nesse momento em que a pessoa começa a qualificar, de fato, a autoevolução consciencial. E o segundo verbete é a qualificação dos trafores. Né? E é muito interessante esse verbete, também de autoria do professor Valdo, porque ele faz 2 listagens, uma listagem de trafores comuns, que ele considera comuns, e uma listagem de trafores que ele considera escassos. Então, para ele, trafores comuns, olha só: altruísmo, assistencialismo, autodecisão, autodisciplina, bondade, cidadania, coragem, educação, erudição, filosofia, generosidade, gratidão, honestidade, lisura, lógica, pacifismo, racionalidade, sinceridade, solidariedade, sucesso, é tudo trafor comum. Agora, trafor maior,
mais avançado. Não está no material que foi entregue. Nós temos abnegação, autodiscernimento, autossacrifício, complexes, cosmoética, desperticidade, epicentrismo, estado vibracional, extrapolacionismo, GESCOM, holofilosofia, invexes, ofiex, projetabilidade lúcida, primener, proexes, sinalética, tares, tenepes e tridotalidade. Então, isso aí faz a gente refletir um pouco, né? Às vezes, aquele trafor que a gente acha que é o máximo, ainda é pouco perante a autoevolução, né? Queria lembrar também que tem uma instituição da Conscienciologia, é uma associação que é das 25 que existem hoje fundadas, que é a Conscius, que se dedica muito a trabalhar esse tema, o estudo dos trafores e trafares, né, que é a autoconscienciometria, também os trafais. E desde já a gente indica que o pessoal interessado procure essa associação, né? E para mim esse debate aqui, ele é um esquenta do que foi votado para ser feito lá em Blumenau. O Alvarez vai estar lá também, lá em Blumenau, né, Alvarez? A gente vai estar lá e dia 21 de julho a gente vai ter um calipino lá e é sobre trafor. Então, de certa forma, achei muita coincidência o pessoal votar um aqui traforologia e lá trafor, de certa forma, é praticamente a mesma coisa, né? Então, a gente pode dar uma boa esquentada. Mas, feito aí esse chute inicial das ideias, e aí, gente, o que chama a atenção de vocês? O que vocês querem trazer para a gente debater ou conversar? E vamos vencer esse frio, porque eu estou vendo que está muito silêncio, todo mundo encarangado. César. Né? Fala aí, chefe. Boa tarde. Boa tarde. Você poderia ampliar um pouquinho mais essa conversão do trafor no Mater Pensene? Que eu consigo entender, mas ainda fica meio nebuloso, assim. Então, perfeito. Então, olha só. O que é o Mater Pensene? É o seu pensene central. É o que qualifica você. É o principal pensene que qualifica o seu holopensene. Esse é o seu Mater Pensene. É o que lhe define. Muita gente tem um Mater Pensene desqualificado, às vezes anticosmoético, entendeu? Às vezes ainda incipiente. Eu entendo que o mais sério é quando o seu mega traço força ele se transforma no seu alto Mater Pensene, no seu Mater Pensene pessoal. Que é quando, então, você praticamente é identificado por aquele traço força que você traz, que você apresenta. Então, Isso que vai impulsionar a sua autoevolução. Então, a identidade extrafísica estaria ligada com essa Mater Pensene? Ou com o holopensene? A identidade extrafísica ela é uma consequência, mas eu diria que esse é um outro viés, é uma outra abordagem, entendeu? Tá. Aqui a gente está falando de trafor. Tem abordagens muito práticas de trafor. Eu vou te dar uma delas, por exemplo. Muita gente, às vezes, fica questionando. Puxa, qual será que é a minha proexis? O que eu vim fazer aqui nessa vida física, nessa dimensão física? Se você olhar quais são os seus trafares, você vai lá para a Conscius, faz os cursos, e você elege uma série de trafares, o seu mega trafar, você pode ter certeza, isso está na sua programação existencial, a eliminação desses trafares. Qual é a melhor técnica para você eliminar os seus trafares? Geralmente é você utilizar os seus trafores. Então, se você identifica seus trafores, você já tem as ferramentas para eliminar aquilo que você tem que ainda está precisando de burilamento na sua personalidade. Então, entendeu? O Mater Pensene seria a identidade das minhas manifestações? Sim. Então, aí o meu mega trafor começaria a se espalhar na maior parte das minhas manifestações. Ele começa a ser a sua característica essencial. É isso que eu quero chamar a atenção. Tá. Porque, às vezes, você tem um mega trafor, mas ele ainda não é a sua característica essencial. Ele fica local. Isso. Fica mega trafor local, interessante. Tá. O mega trafor ele tem que ser o seu Mater Pensene. Na hora que você chega, a sua força presencial, sua energia, seu holopensene, já reproduz aquele mega trafor seu. Tá. O Mater Pensene tem uma certa variação. Sim. De consciência para consciência, né? De consciência para consciência, Antônio. Né? Tá, pegando a mesma consciência, geralmente o mega pensene,
o Mater Pensene é o máximo daquela consciência. O Mater Pensene é o que caracteriza aquela consciência. É, exatamente. Se no você, máximo. se você pega, por exemplo, não, mas não é o máximo, não necessariamente o Mater Pensene vai ser positivo, ou cosmoético, homeostático. Pois é. Você pega um mega assediador, você pega um Quer dizer, que o chefe da mega-sediador máfia. tem um Mater Pensene também? Se você negativo. pega um chefe da máfia, o Mater Pensene do chefe da máfia não vai ser algo cosmoético positivo. Tá. Então tá bom. Então o Mater Pensene é uma palavra neutra, que pode atender um lado ou de outro. Claro. Entendi. Ó, qualquer coisa o Alvariz ajuda nós, porque ele é da Consus aí, ele conhece tudo. Não? Ou já foi já? Não? Poxa, eu achei que você era. Essa energia. Quem foi da Consus aqui? Foi você, Flávia? Ah, a Flávia foi da Consus. Então a Flávia ajuda nós. Só queria falar assim, que eu estava pensando aqui, o sniper, ele tem um mega trafor da concentração e da atenção, né? Exato. O cara é bom naquilo. Bom. O Valdo até falava, a gente ideal é que a gente Ele tenha esses acerta. atributos, só que voltados para o mental soma, né? Isso. Mas o Mater Pensene dele deve se matar, sei lá, não sei qual que é o Mater É, Pensene o caso do do cara, Hitler, né? entendeu? Eu diria Então são que- coisas bem distintas, né? Ele Isso. tem o Hitler também, né? Hitler tinha liderança Memória como boa megatrafor, pra caramba, tem tudo mas bom. ele usou Vontade, tudo. O Mater Pensene dele devia Só pro ser lado outro mal. também, né? Isso. É. Por isso que eu É porque a comecei. ideia que passa, assim, quando a gente vê, é que Mater Pensene é o máximo do máximo, quer dizer, é assim, é uma coisa que for só um lado positivo, e na verdade você está dando outro viés. Interessante isso aí. Mas eu vejo como máximo. Deixa eu só pensar aqui, posso falar aqui. Claro. Eu acho que Mater Pensene é aquele, eu penso assim, o Pensene mãe, é aquilo que está sempre Não em entendi. torno de Na ti, sua orelha a palavra e é. que onde você vai, você exala aquele cheiro, entendeu? Isso, é. Aquele Mas eu- Pensene está sempre, né? Tá. Já Todo que você mundo usou a percebe palavra que você cheiro, tem cheiro daquilo. Só que a gente achava Então, que o cheiro era só um cheiro positivo. Tipo assim. Ele achava que era só cheirinho de perfume neném. cheirinho de francês. neném. E ele descobriu que pode ser cheiro de esgoto. É isso aí. Ou seja, saiu do perfume francês para o perfume do esgoto. É isso aí. Não, mas isso é questão de gosto, né? Esse é falsificado, né? Agora você sabe, ô Flávio, aproveitando a sua deixa, que a gente começou exatamente falando isso aqui, o Calepino. O seu trafor, não basta você ter o trafor. Ele pode ser ocioso, ele pode ser usado de modo anticosmoético. Tem gente, por exemplo, que é super taque psíquico, rápido de raciocínio, mas para engambelar os outros. Isso é o que mais tem. Esses golpistas que estão aí, o que eles fazem muitas vezes? Eles falam rápido, enrola, quando você vê, a pessoa ficou enrolada. Sim, pode usar a energia para seduzir, para enrolar. Agora, eu quero só fazer mais aproveitar a sua fala para fazer mais uma deixa ali, que é o seguinte: não necessariamente você vai usar o seu trafor para levar para o mental soma. Você vai levar para o mais prioritário naquele momento evolutivo, para a interassistencialidade. Se o assistido está precisando de TACOM, você não vai levar para o mental soma nem vai fazer TARES. Você vai fazer TACOM, porque é o prioritário naquele momento evolutivo. Entendeu? Então, as pessoas... Eu estou aproveitando a deixa, eu sei que você sabe disso, mas eu estou aproveitando a deixa porque, às vezes, as pessoas elas deixam de avaliar tanto a questão do timing da assistência, que a gente já fez um calepino aqui só sobre isso, ou seja, a assistência ela tem um momento correto, com as companhias adequadas, com o local adequado, com as energias, a hora, etc, 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 mas ela também tem o viés, né, da abordagem, se vai ser mais tarístico ou mais na base da TACOM. Ou seja, geralmente não se aplica a cosmovisiologia. Falta um pouco de cosmovisão. Mas, gente, o Alvarez quer falar. Fala aí, Eu Alvarez. só estava querendo complementar aqui uma questão, né? Você estava falando do taquipsiquismo que é usado para ludibriar, para fazer alguma coisa anticosmoética, né? Em essência, isso não é um trafor, porque até se você pegar, de fato, a questão da definição, ele fala que é um traço que você vai utilizar para impulsionar a evolução da consciência. Então, mesmo características positivas que nós temos, né, que a gente pode dizer, comunicabilidade. Por exemplo, um estelionatário vai se comunicar muito melhor do que eu. Pode ter, por exemplo, um encadeamento de ideias muito melhor do que o meu, mas ele não está usando isso para fazer o impulsionamento da evolução dele e dos outros. Então, isso aí não se considera um trafor. Por mais que, né, tenha-se uma característica aí que, se ele fizesse a virada cosmoética, ele usaria isso evolutivamente. Mas, por enquanto essa comunicabilidade não é usada dessa forma, é trafar. Não, assim, para mim o que qualifica muito, Alvarez,
é o uso daquele atributo. A intenção. Se você usa de modo cosmoético, ele é um trafor. Se você usa aquele atributo de modo anticosmoético, ele te põe para baixo, atrás da evolução, acaba sendo um trafar. Então a intenção qualifica o atributo e a A intenção habilidade. é né? um dos, É um dos um dos aspectos, mas a intencionalidade não é tudo, porque o cemitério está cheio de boa intenção, a baratrosfera está cheio de gente bem intencionada, mas falta o quê? Falta o discernimento. Então a referência seria a cosmoética. Cosmoética, mas acima de tudo, autodiscernimento. Cosmoética, lucidez, discernimento, né? São três atributos aí, três características importantes. E tem um outro aspecto, acho que vale a pena a gente colocar, né? Que é a questão do trafar composto. Sim. Né? Que é o traço positivo, mas que ele está aliado a um mini trafar. Isso aí você gera um trafar. Perfeito. Né? Então, às vezes, pode ter, sim, o cara está psíquico, mas tem um mini trafar ali envolvido, e aquilo ali acaba transformando numa característica antievolutiva para ele, né? Perfeito. Mas eu acho que o que a gente precisa desenvolver muito é o autodiscernimento. Tá, E então- isso eu acho que é o mais sério. Porque, assim, ó, é muito fácil, por exemplo, às vezes vem intermissivista para essa dimensão. Ele é cheio de boa intenção. Só que, às vezes, falta a manha, falta a malícia, para ele não ser ingênuo demais, não ser aproveitado, até para objetivos espúrios. Não adianta nada você chegar depois e dizer, mas eu não sabia disso. De certa forma, quem é ingênuo está no rolo, entendeu? Como quem é leviano, a pessoa sente o cheiro da encrenca e, mesmo assim, ela opta de seguir adiante. Quer saber outra coisa que eu acho bem comum de erro? É priorologia, a prioridade da pessoa. Às vezes a pessoa ela sente no íntimo dela que aquilo que ela está fazendo já está dentro de já está saturado, já está dentro de um rame-rame, ela já domina aquilo ali. Então, ela tinha alguns desafios evolutivos que ela tinha que encarar para avançar, e, no entanto, ela opta por ficar numa zona de conforto. Entendeu? É aquele raciocínio que eu já falei algumas vezes aqui no Calepino. Para avaliar se você, de fato, está fazendo aquilo que você deveria fazer, uma regra, uma sugestão que a gente dá bem prática é a seguinte: avalie se tem alguma coisa que você está fazendo que outra pessoa poderia fazer no seu lugar. E se tem alguma coisa que você não está fazendo, que você seria a pessoa mais indicada a fazê-la. Só isso aí já te dá um bom norte para saber se você está ali patinando ou se você, de fato, está fazendo aquilo que você tem que fazer. César, aqui na página Fala, 3, Cris. Página 3. o Mater Pensene, que está dentro de que você estava comentando ali. Eu queria entender mais essa questão. Tá, vamos ler junto e aí a gente comenta. Isso aqui são anotações pessoais, com base na fala do professor Valdo, da Tertúlia Rede Interativa de Verpons, especialidade Verponologia, dia 22 de outubro de 2009. Quando a pessoa chega em um nível em que a maior virtude que ela tem já foi estruturada e funciona dentro do Mater Pensene, mostra que ela tem nível de lucidez mais amplo e está errando menos. Se vocês ainda não estão nesse patamar, no caso, tem de chegar nisso. Seu Mega Trafor tem que ser o mesmo Mater Pensene, é isso que a gente comentava. É o que vai acontecer com vocês. O Mega Trafor no qual vocês vão entrar será o da interassistencialidade. Sempre falamos os mesmos temas, mas as nuances são diferentes, os detalhes são outros, o flanco da abordagem é outro. Entendeu? Qual é o seu questionamento, a sua contribuição? Quando fala ali, seu Mega Trafor tem que ser o mesmo Mater Pensene. Tá, e como a pessoa ainda que não sabe qual é o seu Mater Pensene, né? Como que fica isso? Aí tem que ir para a Conscius, para fazer lá os cursos, para identificar melhor isso, Terezinha. Responder o conscienciograma todo, tudo isso vai ajudando. Mas, assim, eu acho que o mais sério de um raciocínio desse aqui, que o professor Valdo sugere ou alerta, é essa questão do Mega Trafor se aproximando do Mater Pensene, mas ele coloca que é inevitável que o Mega Trafor da pessoa, com o tempo, se torne a interassistencialidade. Para mim, é o mais sério desse raciocínio. Então, ele lembra, olha, não esqueça a interassistencialidade. No fundo, você está evoluindo, investindo em você, muitas vezes se achando a última bolachinha do pacote, mas tudo que você está fazendo, essa qualificação toda, tem um objetivo central: assistir e ajudar o próximo. Entendeu? E todos nós temos que entrar nisso. Então, quanto mais você entrar nessa linha, mais você está agilizando a sua autoevolução. Parece uma coisa bobinha, o que eu estou falando aqui. Tipo assim, a pessoa que está em casa, às vezes, vai dizer assim, puta, mas eu não preciso assistir um Calepino para ouvir isso. Estou de saturado, estou de saco cheio. Mas a questão não é essa.
É que as pessoas elas estão tão preocupadas, às vezes, em fazer assistência, que esquecem de fazer assistência daquilo que está do lado delas. Gente, eu estou cansado de ver, por exemplo, má educação dentro da CCCI. Você chega no ambiente, as pessoas chegam nos ambientes, elas não dão um bom dia, elas não dão uma boa tarde, elas não veem como é que está o colega, entendeu? Elas vêm querendo jogar, às vezes, jogar todos os seus problemas em cima da outra pessoa. Elas não trazem para elas, elas querem sempre achar um culpado da sua condição. Entendeu? Então, por aí, eu vou dizer, a gente tem muita coisa que caminhar. No fundo, a pseudo-harmonia ela existe porque a gente não desenvolveu bem isso. Se a gente tivesse um pouquinho mais de interassistencialidade, a gente não ia ter esse tipo de problema. Mas isso, e outra coisa, a CCCI ainda é o melhor, tá? Fora é muito pior. Frases que consolam. Fala aí, ô Álvares. Terezinha, uma sugestão para você. Aliás, duas sugestões, né? Primeiro, Claro. complementando essa questão aí dos cursos da Conscius, que o pessoal falou. Segundo, tem o livro do Guilherme Kunz, né? Manual do Mater Pensene. Perfeito. Vale a pena dar uma aprofundada Eu estou nele. bem informada de tudo isso. Eu fiz já Conscius, estou Muito fazendo. bem lembrado. E sabe uma coisa que, pelo menos para mim, me ajudou muito a dar um direcionamento do meu Mater Pensene, foi fazer o curso da Consecutivos, aquele da série X, agora. Não, um outro que você faz os bolsões holopensênicos lá. É o retrosenha, exatamente. Retrosenha. Retrosenha Eis que eu pessoal. sou, eu posso me considerar assim, ó, um ratinho de laboratório. Eu já estou fazendo tudo isso, mas ainda não cheguei a encontrar meu Mega Trafor. Por isso que eu estou batendo no Sério? mesmo tema. Já fiz. O livro tem, já li, me parece assim que, para mim ainda, eu entendo que eu sou da área da saúde, né? Então, trabalhei muitos anos fazendo essa parte. Mas, mesmo assim, eu ainda sinto falta de entender mais o que seria mesmo meu Mega Trafor para dar aquele alavanca de ProEx. Eu sinto ainda essa necessidade. Para mim, eu não sei se a questão evolutiva ela te deixa mais serena quando você já sabe teu Mega Trafor. Mas não pode existir vários Mega Trafores? E ter um nível assim de Mega Trafor? Eu acho que, assim, você pode ter vários trafores desenvolvidos, mas sempre você vai ter o que se destaca. E esse é o Mega Trafor. Eu acho que, assim, quando você responde o conscienciograma, Terezinha, não sei se você já respondeu, você tem que chegar na sua folha megatraforista. Se você ainda não chegou, está faltando. E nessa folha, quando ela vai identificar o seu megatrafor, ele tem uma série de atributos naquelas questões que mostram uma série de trafores e atributos de excelência que são seus, entendeu? Então, volta nessa folha e veja qual que é. Ali é o seu megatrafor. Isso aí, normalmente, o conscienciograma não tem erro, entendeu? Eu sei lá, dei tanta aula de conscienciometria que a maioria das pessoas sempre batia, né? E hoje eu posso falar uma coisa assim, eu dei aula na Conscius muito tempo, respondi o conscienciograma algumas vezes, eu já tive algumas retros que é em cima do lance, flashes de retro, coisa bem pequena, mas eu já tive flashes de experiências minhas passadas que bate direitinho com a folha megatraforista do conscienciograma. Então, não tem, o conscienciograma, ele é assim, eu vejo que ele é ele é assim, a cereja do bolo, em termos de autopesquisa, para você identificar megatrafor e megatrafar também. Agora, Terezinha, eu não lhe conheço profundamente, mas você já está frequentando aqui o Calepino já faz aí uns 2 anos, né? Desde que a gente começou. Desde o primeiro dia. Você é uma das frequentadoras assíduas. Para mim, é alguma coisa aí na área da assistencialidade. Eu acho você muito com disponibilidade interassistencial. Você realmente se dispõe a ouvir a outra pessoa, a acolher, a entender, que eu acho que tem tudo a ver com a sua profissão, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que ela já está dentro do... É. Está assim, querendo admitir que o que já faz César, você comentou que Fala aí, chefe. o trafor dela pode estar dentro da interassistencialidade. Você não acha que interassistencialidade é uma palavra guarda-chuva? Isso, até certo ponto Porque você tem vários tipos, né? Tá. Concordo com você. Mas por isso que eu estou falando, é na linha da disponibilidade. Aí tem que qualificar a interassistencialidade, é um outro viés. Até nas suas anotações você colocou aqui, né, que ele falou que tinha a questão das nuances. Então, são essas nuances vão ser em função dos trafores de cada um. É isso E aí, Terezinha, isso é uma coisa que eu ia te sugerir também.
você começar a fazer um levantamento dos seus traços, desses traços sendo empregados no teu contexto profissional, no contexto do seu voluntariado hoje, você vê em que áreas ou em que aspectos você vê que o teu desempenho é mais consistente. O Mater Pensene ele tem muito a ver com consistência. Porque aquela história, se é o Pensene raiz ou o Pensene padrão, dentro da sua pensenidade, naquilo que mais ocorre, ele vai ser o mais consistente. E aí você vai ver, por exemplo, que tem um que aparece mais, que se sobressai. Quem me conhece aqui sabe que, por exemplo, um dos meus aqui é o processo do consertar. Eu conserto coisas, quando eu vejo as coisas, uma coisa que não está ok, um movimento que é até espontâneo meu é ver o seguinte, como é que eu conserto isso? Entendeu? Então, isso vai começar a te dar umas ideias sobre... Para quem não conhece, o Alvarez é expert na parte de informática, dentre tantas outras coisas. Ele me ajuda lá em casa, sempre que a gente precisa fazer um backup, corrigir alguma coisa no computador, ele é o cara. E de confiança, que é uma das coisas mais raras que tem. Eu não consegui pegar o Valdo aqui. Eu gostaria que você comentasse, se você souber, disso que a gente está falando, tendo o Valdo como referência, o Mega Trafor dele, junto com o Mater Pensene, porque ele era interassistencial, assistencialidade. Mas, de novo, é guarda-chuva. Você saberia me dizer qual que seria a especialidade dele? Não tenho dúvida. Eu perguntei para ele. Autodesassédio. Isso eu perguntei para ele. Lá na Loteca. Fui lá perguntar, Valdo, qual é a sua especialidade? Ele me deixou claro, autodesassédio. Inclusive, ele era professor de curso intermissivo disso. Essa é a nuance dele. E se você for pensar, interassistencialidade é a palavra guarda-chuva. Toda interassistencialidade, de certa forma, ajuda um pouco a desassediar, mas tem qualificações. Uma coisa é a tarefa da consolação, outra coisa é a TARES. São as nuances que fazem a gente pensar, entendeu? Porque eu lembro de ter visto uma tertúlia ele comentando que os amparadores que andavam com ele, os evoluciólogos, não sabiam como ele fazia algumas coisas. Isso, também tem isso. Que é nessa área de desassedialidade, né? Não, na verdade é o seguinte, o amparador, ele colocava isso como um galardão, né? Quando o amparador seu, que trabalha com você, às vezes não sabe de determinadas coisas, aquele que trabalha mais diretamente, aí vem um que superentende por cima, e vai ter uma conversa, e o teu amparador fica chupando o dedo, a consciência acha o máximo, né? Mas isso aí é outro patamar, né, meu amigo? Vamos ver se a gente chega lá nessa vida, mas isso é outros 500. Fala, Josi. Uma coisa que eu queria colocar, Terezinha, nessa questão das nuances. Uma forma de você mensurar é você parar para observar no teu dia a dia qual que é aquela tarefa que você não procrastina de jeito nenhum, porque nos dias atuais a gente tem um monte de coisa para fazer, muita coisa para estudar, mas tem aquela atividade que você não procrastina. Por exemplo, eu não consigo jamais deixar de fazer a minha TENEPS, ou de parar para estudar pelo menos 2 horas por dia. Se eu não fizer isso, eu não me sinto completa, eu não me sinto bem. Então, eu sinto que o meu está aí, nesse segmento. Sabe? A questão do compromisso mais sério com a interassistencialidade, com a prática da TENEPS, principalmente. Então, eu vejo também que já tem todo o ECPEX envolvido, que às vezes acontece algum imprevisto. Antes mesmo que aconteça alguma coisa, eu sinto que as energias se mobilizam para que eu esteja em casa naquele momento, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, assim, você observar o que você não procrastina, o que você não deixa de fazer de jeito nenhum. Eu acho que é um veio bem interessante para você chegar lá. Também acho, José. Gente, eu vou dar uma atenção aqui para o pessoal online, que a gente já está com meia hora de aula. Nós estamos com 46 alunos. Tem bastante gente participando aqui. Muita gente dando boa tarde, e então já vou dar boa tarde para todo mundo. Marilux, boa tarde a todos os calipinianos. Antes de mais nada, obrigado por praticar o Trafor hoje na tertúlia matinal. Que é isso, Marilux? Adriana Bechara, sensacional a transmissão, parabéns, equipe. A Diana Peite, da Califórnia. Felipe Feres falando que está frio lá. Viviane do Passos Gomes, que é na Suécia, né? César, com relação ao autoconceito, na página 2. Com autoconceito na página 2. Eu vou ler aqui. Em geral, temos um autoconceito muito superior ao do que as consciências que nos cercam têm de nós. Daí a importância da troca de listagem de trafores e trafares, especialmente com os desafetos, para a adequação dessa realidade. Aí ela pergunta o seguinte: poderia comentar a sua experiência
de troca de listagens, se já fez, e como isso é feito na CCCI. Olha, Viviane, eu já fiz muito isso no passado. Te confesso que nos últimos tempos não tenho feito, poderia fazer. Mas lá nos primórdios da Conscienciologia, isso era uma das técnicas que o professor Valdo mais batia. Troca de listagem de trafores e trafares com todas as pessoas mais próximas, especialmente os seus desafetos. Especialmente aquelas que você tem mais dificuldade. E por quê? Porque a tendência das pessoas que você tem dificuldade, como ela já não vai muito com a sua cara, ela vai ser muito mais espontânea, de soltar os cachorros em você. A tendência dos seus amigos é dar uma amenizada. Olha, seria bom você pensar sobre tal coisa. Então, é nessa linha, entendeu? Como isso é feito na CCCI? Eu acho que assim, é a pessoa que tem que ter um pouco de autoenfrentamento, procurar aquelas pessoas que acham que pode contribuir. Eu vou dizer para você, eu já fiz muita listagem para outras pessoas. Ultimamente até, eu acho que o pessoal meio esqueceu essa técnica, entendeu? Mas, assim, no passado, eu já devo ter feito acho que mais de 100 listas eu já fiz, trocando com gente aí que me procurou, entendeu? Ao longo desses 30 anos de Conscienciologia. Ok? Mas vamos avançar aqui. Felipe Feres concorda, buscar equilibriologia. A Marilux pergunta, por favor, professor, pode argumentar, falar um pouco mais sobre... Aí ela põe aqui, o alto megatrafor é sempre conveniente para você, mas pode ser muito inconveniente para as outras pessoas do seu entorno evolutivo. Não há dúvida, né, o Marilux? Às vezes, o que acontece? O sucesso da outra pessoa, o trafor da outra pessoa, gera, principalmente na pessoa que não tem aquilo ainda desenvolvido ou está ociosa, gera o desconforto. Porque a pessoa vai pensar assim, puxa, mas por que eu não estou nesse patamar? Por que eu não desenvolvi isso ainda? E aí ela vai ficar mexida, entendeu? E a natureza humana, ela não falha. Muitas vezes a pessoa entra até num bloqueio instintivo, entendeu? Para, tipo assim, tentar reduzir ou diminuir a outra pessoa porque ela se sente mal com a condição dela. Então ela ataca a outra pessoa, mas no fundo é uma incomodação dela com ela. Entendeu? Então isso aí eu vou te dizer, é complexo. Entendeu? É aquilo que a gente volta e meia fala aqui no Calepino. A gente perde, às vezes, muito tempo ainda pensando no outro, na condição do outro, criticando o outro. Crítica mental muda. Eu falei muito disso lá em Natal. O processo da crítica mental muda. Né? Você, às vezes, tem um grupo. Às vezes, um abre a boca para falar alguma coisa e aí metade do grupo está criticando mentalmente aquela pessoa, entendeu? Isso é um problemão. Como é que você vai unir o grupo? Como é que você vai desenvolver? Como é que você vai alcançar projetos maiores se você não eliminar um pouco isso? E o problema é que isso não é falado, né? Isso é a intraconsciencialidade. Como é que você faz para resolver um problema desse? Eu vou pedir para ligar um ar desse aí, pode ser? Eu desliguei, que estava muito quente, mas eu acho que está ficando meio frio. Vamos adiante aqui, gente. Alane Waires. O áudio está muito bom. Eu também acho, Alane. Para mim também ficou muito bom. Bacana. É a mesma pergunta. Na página 2, autoconceito, ampliar a relação entre o autoconceito e a listagem de trafores e trafares. É isso aí, a gente já abordou. Alane Waires também pergunta. Na página 9 do arquivo Inexistências da Conscienciologia, pode comentar sobre a frase não existe megatrafor que não seja multimilenar? Eu acho que é o seguinte, todos nós somos consciências eradas, né, Alane? Eradas, não é iradas, eradas. Nós somos consciências muito antigas, né? Então, você não desenvolve um megatrafor para valer mesmo, autêntico, de uma vida para outra. É um negócio que você vai acumular, né? Por isso que a gente coloca que é multimilenar, não é? Toda pessoa que você vê ali evoluindo muito hoje numa condição. Agora, gente, eu estou respondendo aqui as perguntas, mas tem muita gente boa aqui. Por favor, ajudem e contribuam. Tipo o Álvares agora. Fala aí, Álvares. Eu queria dar uma contribuição em relação a essa questão do autoconceito aí, que o pessoal colocou. Fala aí. Que é interessante, né, que você coloca assim que em geral o autoconceito é mais desenvolvido, né?
Mas o que eu vejo, e até na pesquisa que eu tenho feito, né, eu pesquiso esse tema, já, assim, eu não sou da Consus, mas já pesquiso Trafó desde 2005. Tá. E fiz trabalhos aqui na Conscienciologia e fora, né, na prefeitura, enquanto eu estava como psicólogo lá. E, no geral, o que eu vejo é o contrário. Sério? É um autoconceito baixo. Mas aí o que é que eu vejo? Eu vejo pessoas com processo de arrogância alto. Ah, entendi. Aí o que é que acontece? É um processo de compensação, né? De hipercompensação. A pessoa tem um conceito muito baixo sobre ela, e aí ela desenvolve uma arrogância, que é um contraponto, né, para ela não se sentir para ela não sentir o processo de menos-valia. Né? Normalmente, se tem esse autoconceito baixo, tem processos relacionados à educação. No nosso caso, também tem muita gente falando do processo de Breg, né, intermissivo, que a gente recebeu. A gente teve aquela lambança lá, o chacoalhão. Aí a pessoa dizia, caramba, eu não sou essa coisa toda que eu achava que eu era. E aí, normalmente, a pessoa vai para o outro extremo. Antes ela se achava, depois deixou de se achar. Então, tem essa questão que eu vejo. Agora, o que é que eu acho bem legal dessa questão aqui é o seguinte. No começo, eu tratava muito a questão de Trafó com as pessoas. Né? E é importante a gente focar a questão do Trafá também, para também não fazer com que a pessoa ela saia para o outro extremo de novo. Né? Ela sai do extremo do Trafá para o Trafó, né? E se achar de novo como ela era antes. Então, esse processo eu acho que é interessante, mas só para dar minha contribuição aqui, que o que eu tenho observado no geral é o seguinte, é baixa de autoconceito, mas excesso de arrogância. Eu vou te dizer, achei muito legal essa sua ideia, e vou dizer, vou adotar isso aí. Por isso que eu gosto do Calepino, que a gente vai somando ideias. Para mim, isso é um exemplo autêntico. E esse negócio da pessoa desenvolver a arrogância como supercompensação do seu subnível, dos seus trafares, bem interessante, bem legal. Não, o pior de tudo é o seguinte, ela sabe que tem muito Trafó, nesse caso, assim, tem várias pessoas que sabem que tem, mas aí ela se pega muito no processo dos erros do passado dela, e aí aquilo ali faz com que ela faça um processo de eclipsamento, né, de eclipsar todos os trafores dela, porque ela foca muito no processo do Trafá. Aí o autoconceito vai lá para baixo. Perfeito. Ele é pessimista com relação ao cosmo e com ele mesmo também. Ok. Vou continuar aqui, gente. O Felipe Feres fala, utilização da inteligência evolutiva para prejudicar premeditadamente e depois amparar, aparentemente, mantendo a linguagem da dominação anticosmoética, abusando de alguns poderes interdimensionais em conluios grupais. Olha, te confesso que eu não entendi direito, Felipe, mas beleza, vamos adiante. Alain, de novo. Professor César, de modo geral, pode ampliar sobre a relação entre a postura de amparador e a traforologia? Olha, Alain, eu vou dar a minha experiência, os colegas aqui também podem contribuir. Eu cheguei a comentar isso, por exemplo, na tertúlia matinal de hoje de manhã. Os amparadores, eles são, antes de tudo, um mega exemplo, né? Eles possuem alto exemplarismo cosmoético. Então, quando você começa a estudar os amparadores, você começa a ver uma série de posturas que, se você coloca aquilo como modelo e procura identificar, se você procura identificar e seguir, automaticamente você vai desenvolver os seus trafores, entendeu? Então, na prática é o seguinte: o estudo dos amparadores é o estudo dos trafores, da traforologia. Eu não tenho dúvida, é muito parecido, muito próximo. Tanto que um dos arquivos, dos 137 arquivos que eu trabalho hoje, é amparadores, exatamente para entender o que é a postura de amparador. Hoje nós estamos numa condição, na CCCI, que a gente já temos alguns amparadores, mas a maioria do povo ainda é aprendiz de amparador. Nós ainda estamos ralando para, de fato, entender o que é ser amparador, entendeu? Estou falando como postura no intrafísico, mas já antevendo, Antônio, na minha opinião, aquilo que está logo ali na frente, porque a gente está na pré-intermissiologia. Ali na frente, se a gente trabalhar direitinho, a gente vai poder estar junto numa equipe assistencial para valer, de fato, fazendo assistência, e se você trabalhar bem, quem sabe até coordenando uma equipe dessas, né? Acho que é isso aí. A Fernanda queria falar, Fê? Fala, Flavinha, depois você Fê. A ideia, eu estou estudando com a Andrea, né, lá no Axípeta,
Então, me veio muito isso, que os evoluciólogos, né, os amparadores mesmo, eles estão... A consciência tem que ser um elo do maximecanismo. Então, toda vez, né, que a gente pensou mal, foi anticosmoético, esse elo ele não pode afrouxar. Tu tem que estar naquela corrente, com aquele monte de daquelas pessoas, né, naquele padrão cosmoético. Então, toda vez que a gente dá uma... Né, até o pensamento, né, o tempo todo. Se você pensou errado, você teve uma atitude anticosmoética, você fica lá, né, se elogiando de coisa que você não tem. Aí você afrouxa esse elo. Esse elo ele não pode afrouxar. Isso. Então, a gente percebe, né, André, que com esse trabalho que a gente está fazendo, que é bem legal, quanto mais a gente fixa ali, mais a gente fica sendo uma mini peça, quer dizer, um elo pequenininho daquela corrente imensa de amparadores que estão no circuito aí do trabalho da conscienciologia. E aí vale uma observação empírica. Qual é a força de uma corrente? Seu elo mais fraco. A do seu elo mais fraco. Eu li no seu livro. É isso aí. Vale a pena refletir sobre isso. Fala, Fê. Eu vou voltar lá na questão que o Álvares trouxe a partir do comentário do autoconceito, só para complementar que essa questão do autoconceito cabe muita coisa dentro dela, né? Então, cabe tanto a autoestima do indivíduo, que é o quanto ele acha que... o quanto ele mostra que ele acha que é bom, mas nem sempre a autoestima ela vem acompanhada de um amor próprio genuíno. Então, às vezes, a autoestima é só a casca, né? A pessoa mostra uma arrogância, mostra uma prepotência num processo de proteção. Mas, por trás daquilo, não existe uma sustentação genuína. Então, aí, quando vai olhar, realmente, eu concordo com ele. No nosso modelo ocidental, essa expressão de autoestima nem sempre ela é bem embasada. Então, a pessoa precisa mostrar que é boa por um contexto social, né, de cultura, mesológico, mas se vai buscar, ela não está... Aquilo não tem uma estima genuína por ela mesma, que é o processo do amor próprio. E aí, um conflito, né? E aí ela vive naturalmente em conflito. E, às vezes, ali vem as dificuldades da pessoa reconhecer os seus trafores também, né? Porque, ao mesmo tempo em que ela expressa o quanto ela é boa, ela de fato, nem sempre ela sabe que não é. Não é coerente o processo. Totalmente incoerente. É interessante de ver, né, isso que ela está falando, e até complementar, foi bom que você falou, porque chega a ser paradoxal. O cara é arrogante, mas ele tem medo de errar danado, ele não confia nos trafores que ele tem. É um perigo. Não confia exatamente por quê? Porque ele supervaloriza, normalmente, quem é arrogante tem muito processo de vaidade, anda muito casadinho o negócio, né? E aí ele supervaloriza aquilo que ele tem, ou muitas vezes ele não tem uma noção exata dos traços força que ele possui. E aí ele fica andando pisando em ovos, né? E aí aquela coisa toda, vou errar e as pessoas vão descobrir que eu não sou essa bola toda que eu pensava. E isso é interessante porque eu vejo também na CCCI, vejo mais na CCCI do que fora, inclusive. Né? Esse processo dessa questão de, às vezes, as pessoas não assumirem as coisas exatamente pelo medo de errar e as pessoas descobrirem, e ela própria não descobrir que ela era tudo aquilo que ela achava. Né? E tem um pouco daquela síndrome do impostor, né? Que a Adriana Kawachi estuda. A síndrome do impostor, síndrome de Dunning-Kruger também. Queria falar, Flávia? Eu concordo em parte com você. Eu acho que quando a galera chega aqui, chega com um egão assim, mega egão. É o egão do egão do egão. O pessoal chega se achando mesmo. Eu acho que tem muito assim, um autoconceito muito exacerbado. Depois que a gente, né, leva umas bordoadas, né? Os amparadores enquadram, você passa pelo conscienciograma, aí tu vai falar, nossa... Consciencobaia. O pessoal, nossa, mas você... Aí tu vai ficando assim, aí a gente pode cair para esse lado, sim, de baixar muito o autoconceito, né? E depois tem que equilibrar essa situação. Mas acho que, em geral, as pessoas, inclusive os seres humanos, isso em geral, gente, até na psicologia, em geral, as pessoas tendem para um autoconceito muito mais... né, de exacerbado, mas isso faz parte de um mecanismo de defesa do ego, entende? A natureza nossa, senão também a pessoa, o ideal, contudo, na conscienciologia, que é meio utópico na psicologia, o que a gente faz aqui, que eles não entendem muito isso. Como assim? Tu vai pegar um conscienciograma ali, passar um pente fino e
sabe, matar esse egão, eles não acham que isso é possível. E é possível. Então, a gente vai fazendo, acho que com o tempo, aqui um ajuste dessa autoimagem, que ela é totalmente distorcida quando a gente começa a autopesquisa, para baixar o egão e depois a gente começar a entrar numa coisa, duelo pequenininho, né? O Valdo falava muito assim para a gente, para 1 milhão de pessoas. Gente, entra por baixo. O Seria não entra por baixo. Por que vocês estão querendo entrar por cima? Não, você falava, Seria não, ele entra por baixo, sabe, salto baixo, por baixo, discreto. Por que vocês estão querendo? O que acaba aí, interessante, isso comprova, eu já fui professor lá do consensograma. E no preenchimento do gráfico, todo mundo está desperto. Uma coisa assim. Primeiro gráfico, geralmente, está lá beirando. Né? Mas também, já vi outros casos, as pessoas dizem assim, não, vocês já estão aqui, vocês já estão bem adiantados, estou chegando agora. Eu digo, cara, acaba com isso. Não é bem assim. Estamos aqui, mas a gente sabe um pouquinho mais, mas não põe a gente lá em cima, não, que também não é se vai lá e todo, não. Vamos com calma. Tem caso também o contrário, tá? Que eu já vi vários. Eu só queria fazer um comentário celebrativo de estar aqui na CCCI, porque agora eu estou trabalhando fora e eu estou vendo que o pessoal onde eu trabalho tem uma satisfação com a vida bem maior que a gente aqui. Mas eles estão na Robex, né? Aquela situação de uma zoninha de conforto muito, muito pequena e está tudo bem para eles. E aqui a gente está fora da nossa zona de conforto. Por isso que está esse desconforto geral caminhando e permeando todo mundo, né? A falsa harmonia e tal. Todo mundo quer manter a harmonia, mas está muito desconfortável. E eu acho isso bem legal, eu acho isso bem válido para a gente continuar caminhando, sabe? Bacana. Gente, eu vou continuar aqui. É bom dizer que são etapas, né? Assim, eu acho que tem fases de extremo desconforto, aí tem fases de extremo conforto, mas, na verdade, o nosso desconforto é aquele processo que a gente adia o conforto imediato para conquistar um conforto evolutivo, né? Então, eu tô aprendendo. É um nível, só para a gente... Porque eu acho que tem momentos mesmo, ainda mais quando a pessoa chega na CCCI, ela está se ambientando, ela está encontrando quais são as afinidades, mas só quero dizer que, penso eu, que há um momento em que a pessoa ela encontra um veio e ela estabiliza, e aí o nível de satisfação dela se recompõe, e aí ela começa a achar muito legal tomar na cabeça, dar umas desacertadas, tomar esbregue de amparador, ter projeção vexaminosa. Putz, tu tive uma ótima hoje. Aí você começa a achar aquilo legal e aquilo vira um negócio bem rico. Legal, porque eu tô na Consus como voluntário e estou me aproximando da Cosmoethos, assim. E, igual você falou, é desconforto o tempo todo, mas não é sofrimento. Porque eu venho de um viés, de um approach, né, mais trafarista, assim, mais negativista na vida. Então, eu estou virando a chave em relação a isso. Então, o conforto continua, até aumenta, mas você tem essa certeza de que tá legal, foi um esbregue, descobri esse monstro aqui, mas ele é meu amigo, a gente vai sentar e trocar ideia. Então, é a diferença entre desconforto e sofrimento, né, dor, aquela coisa assim. É importante lembrar que ocorre em fluxos, em ciclos, né? Não é sempre, bem como a Fernanda falou. As coisas vêm em ciclos, aí cada volta da espiral você vai ter um novo desafio. Então você tem aquele momento que está uma aliviada, você tem aquele momento que vem uma primené. Já pode acontecer também de você ficar um tempo muito bem. Aí depois vem mais uma outra fase que você vai precisar investir mais. O mais sério disso tudo é a questão do desassombro, né? Da desdramatização. Porque aí na hora que o bicho pega, não pega para você. Entende? Assim, a coisa vem, você abraça aquilo ali e fez, olha, escolho acolher isso sem dramatizar. E aí a coisa vai e passa. Então, gente, vamos voltar aqui. Carla Galdino, dando boa tarde lá da Flórida. E aí, Carla, tudo bem com você? Ano que vem a gente quer ver se vai aí de novo. Talvez no meio do ano. Quem sabe até fazer um calepino. Fábio Ferrari assistindo. A Fátima de Paula pondera. A escola de personalidade consecutiva também ajuda. Dar consecutivos. Ok. A Carla Galdino fala que o Guilherme Kunz tem um verbete sobre Mater Pensene. Perfeito. Felipe Feres, proposta de análise.
A escala evolutiva das consciências pode ser forjada pelo uso abusivo de paratecnologias? Eu não entendi direito a sua pergunta, Felipe. Em tese tudo é possível, se falando de consciência. Mas, assim, você quer falar? Eu imagino que ele esteja perguntando de mimetizações, né? A pessoa aparecer um serenão e não é, aparecer um desperto e não ser, porque ele está forjada com paratecnologia, por exemplo, uma transfiguração, a pessoa se transfigura. Mas o mais sério, ele tem razão na paratecnologia. Agora, tudo pode ser forjada até o ponto da lucidez do outro. Claro. Que vai sacar o que está ali por trás. Então, pode ser que sim, para alguns seja forjado, mas para outros a pessoa consegue ver que a energia da intenção, a sutileza do mater pensene daquela consciência não fecha com o que ela está aparente. E aí ele desmonta tudo. E, na verdade, essas paratecnologias que você está falando, Fê, ainda um pouco rústicas, né? Ou rudimentares. Eu acho que as verdadeiras paratecnologias de paramicrochip e outras coisas mais avançadas, isso daí a pessoa tem que ter mérito evolutivo. E até... Como é que é? Não necessariamente. A gente pode ter paramicrochip, não precisa ser evoluciólogo. Até certo ponto, as pessoas forjam o tempo todo quem elas são aqui no intrafísico, muitas vezes de forma distorcida também. Então, é aquela pessoa que você vê bem feliz e bem-sucedida no Facebook, né? Você vai fazer a leitura das energias, você fica solidária à pessoa. Então, eu acho que é a mesma lógica. Como a gente sempre fala, o extrafísico, tudo se potencializa. Então, se existe para cá, existe para lá. E uma pessoa dentro da CCCI que quer passar uma imagem X, mas na intimidade dela tem cada furo desse tamanho, né? Vamos adiante aqui. A Fátima de Paula fala que no módulo 2, que eu entendi que é daquele Escola de Personalidade Consecutiva, é estudado o livro do Guilherme Kunz de forma detalhada sobre Mater Pensene. Muito bom. Felipe Férias, área do Camp. Regina Krupka. Terezinha é muito acolhedora aos visitantes do CAEC. Ela sempre me ajudou quando estive em Foz. Viu, Regina? Então, talvez seja por aí mesmo. Ivone Kubarenko pergunta: César, se o trafor do Valdo era o autodesassédio, qual seria o mater pensene dele? Boa pergunta, Ivone. Se o megatrafor se aproximou do mater pensene, talvez fosse realmente o autodesassédio também. Que ele tinha uma capacidade, né, da pessoa vir com aquela notícia bombástica e toda afetada, ele dava um jeito de segurar e anular o impacto e assistir e ajudar. Então é possível. Carla Galdino. O conscienciograma sem drama é muito bom para ajudar a identificar os trafores. Perfeito. Esse é o curso da Conscius. Temos aí o pessoal assistindo, dando ok. Viviane pergunta: poderia ampliar o item retrocognição da página 5, contando alguma casuística pessoal? Vamos ver. Uma das maneiras de verificarmos se a retrocognição é autêntica é concluirmos se a mesma encaixa na atual existência. Isso se dá principalmente na observação atenta das características da personalidade, trafores e trafares, da situação estudada. Se sim, a probabilidade de ser verdadeira. Eu acho que assim, quando você vai levar como hipótese de você ter sido uma personalidade X do passado, o ideal é que você faça o quê? Faça uma análise dos trafores e trafares daquela consciência. Partindo desse princípio de que a consciência não muda tão rapidamente, se bate, né, aquelas características daquela pessoa, tem chance de você ser. Se não bate, não tem chance de ser. Então, assim, todas as personalidades que eu tenho como hipótese de ter sido, eu fiz uma dissecação. Dentro das possibilidades, existe um problema que quanto mais para trás a vida da pessoa, mais difícil é você recompor. Às vezes tem coisa que é meio lenda, que é meio história, vai ficando meio difícil de se recompor. Mas você sente o cheiro da energia, você vai lá e acha, entendeu? Casuística pessoal, eu posso te falar, na última vida eu era uma pessoa que trabalhava com obra, trabalhava abrindo estrada, trabalhava fazendo algumas coisas do gênero.
E nessa vida a gente já fez tudo isso. Então não deixa de ser coisas que vão, de certa forma, ratificando. Não que é só isso, mas ajuda a ratificar. Entendeu? Porque para você fazer uma obra, construir, você tem que ter um determinado conjunto de trafores, né? Então é isso. A Fátima de Paula coloca: as pessoas têm medo de assumir os seus trafores, assumir a liderança, se fecham e aí vai aumentar as responsabilidades. É mais fácil e cômodo mostrar autoritarismo e arrogância. Eu acho que é a contribuição junto com a fala do Alvarez. Tem mais gente aí que entrou, o Willy Leiva. Ô, Willy, estava sentindo falta de sua aí. Você geralmente entra. Você estava assistindo o Jogo do Brasil, conta a verdade aí. Renata Matos está assistindo, Willy Leiva. Bom dia a todos e todas de Ribeirão. Vim tarde para o Calepino hoje, porque minha saúde somática não está muito boa hoje, estava dormindo. Poxa, Willy, não sabia. Então, bastante energia aí para você. Comecei a ler o material e não tenho dúvidas por enquanto. Que bom. Eu gostaria de trazer, gente, a gente já botou mais ou menos em dia aqui, eu queria trazer uns raciocínios do material que foi entregue, que eu acho que vale a pena a gente ampliar. Um que eu gostei muito é o da página 3, Conscienciocentrologia. É do Marco Antônio Facuri e da Mônica Prata, lá da Aracê. É um artigo, O Posicionamento Assistencial na Atuação em Grupo. É da revista Conscienciologia Aplicada, que é a revista lá da Aracê, ano 4, número 6, página 84 e 85. O que eles afirmam? Eu achei bem interessante. A atuação em instituições conscienciocêntricas, muitas vezes, permite ao colaborador permanecer em zona de conforto evolutiva. O fato de realizar eventos, pesquisas ou mesmo gestações conscienciais não representa evolução, mas capacidade de trabalho. Pode ser um trafor adquirido em outra existência, manifestando-se automimeticamente. Mesmo com alto grau de realização, não ocorre a fundamental reestruturação íntima. Pode-se realizar muito, dedicando-se à colaboração focada na assistência, e isso servir como mecanismo de defesa, para não se efetuar reciclagens. Usam a colaboração como meio de postergar suas reciclagens pessoais, fundamentais para a assistência. Acalma-se a melancolia intrafísica e procura-se fugir do autoenfrentamento, fazendo realizações extremamente egóicas, através de atividades voluntárias assistencialistas. Muitas consciências enganam a si mesmas através da docência e voluntariado. Estes são apenas instrumentos para cumprir a PROEX, mas podem servir para postergar reestruturações intraconscienciais. É um pensamento bem disruptivo, né? Mas ele chama a atenção de que mesmo uma pessoa voluntariando muito, trabalhando dentro de uma instituição conscienciocêntrica, e todo mundo olhando e dizendo, nossa, como essa pessoa está fazendo assistência, a pessoa pode estar acomodada. Ela pode estar numa zona de conforto, que é aquilo que a gente comentava antes. A pessoa pode estar dentro de um rame-rame ali, e ela não está, de fato, fazendo autoenfrentamento. E entra dia, entra mês, sai mês. Ela está ali trabalhando muito. Mas ela, no íntimo, dentro dela, ela sente que ela está um pouco dentro da autofuga, entendeu? Por isso que você pega, às vezes, pessoas dentro do voluntariado, a pessoa está ali há muito tempo, às vezes mudou muito pouco, né? Eu estava pensando aqui, né? Teve uma vez um desses círculos mental somáticos, aí eu joguei um termo lá para a Mabel que ela gostou muito, que é a questão do bico evolutivo. Bico evolutivo? Bico evolutivo. A pessoa está lá fazendo um voluntariado, ela faz aquilo com os pés nas costas, está ajudando um monte, aí sei e tudo, mas ela está estagnada dentro do processo dela. Então, aquilo que ela precisaria estar fazendo, ela não está. E aí, o que é que ela acaba fazendo no final das contas? Ela vai postergando o que ela precisa cuidar dela mesma, e isso vai gerar uma série de consequências. Por exemplo, problemas de pseudo-harmonia dentro do voluntariado, porque o voluntariado é mais importante, assim, o fato dela estar naquela função ou naquela atividade é muito mais importante do que o trabalho em si, né? Ela é a maxi-peça dentro daquele processo e vai gerar uma série de problemas, muitas vezes, né? Então, eu achei interessante ele trazer isso aqui, eu concordo com isso aqui também, já vi vários casos. Eu já estive nesse caso também aqui. Então, foi quando eu refleti e trouxe lá no círculo, fiz, olha, eu já tive nessa condição de bico evolutivo, que chegou uma hora que eu vi assim, olha, de onde é que está vindo esse desconforto? Eu nunca fiz tanto trabalho dentro da Conscienciologia, fazia itinerância direto, dava aula direto, fazia um monte de coisa, mas eu parei assim,
O que está faltando? Por que ainda tem essa sensação de um certo vazio se eu estou tão produtivo dentro da CCCI? E aí aquilo ali me fez refletir. Fiz, olha, estou fazendo bico. Interessante. Você acha, uma pergunta em cima disso. Você acha, então, que isso seria o mega trafar do caminhar dos projetos, em geral, assim? Não, acho que não. Acho que não dá para afirmar isso. Um trafar considerável? Porque, às vezes, tem-se muito trabalho, muita dedicação externa, né, lock externo e tudo, mas as recins necessárias para cada indivíduo, para cada mini peça não acontece, isso trava o processo, não trava? Do grupal. Eu entendo o que você está falando, mas é assim, eu não acho que dá para afirmar desse modo, porque tem que analisar o caso de per si, entendeu? Eu acabei de vir de Natal, por exemplo, tá? O que eu vejo lá? O pessoal tem boa intenção, fala muito de ter campus, de ter a Cognópolis, Rosa do Ventos, né? Mas na verdade eles não têm nem campus ainda. Mas eles tem um terreno, parece. Eles compraram um terreno né? há Eles 14 compraram, anos. Depois venderam. Vocês compraram outros. Eles compraram há 14 anos atrás um terreno, e esse terreno, do jeito que eles compraram, está lá em nome da associação. Vender, nem venderam. Só que a questão que eu vejo é que eles têm que burilar internamente para se, de fato, eles querem ter um campus para depois chegar na Cognópolis, ou não. Entendi. Porque entendeu? Um dia você mencionou sobre o mega centro cultural, que poderia ter acontecido há muitos anos e não acontecer por fatores de mini peça, vamos dizer assim. E eu fiquei impressionado com isso. Falei, caramba, então não é o físico, o externo acontecer. É a consciência ocentologia. Foi a partir desse comentário seu que eu entendi o que é conscienciocentrologia. Porque cada mini peça, cada consciência, é isso que eu entendi, mas ainda está muito no ar para mim, assim, essa ideia de estimular as pessoas ou de montar projeto, não sei, para que cada um se olhe mais e trabalhe nas suas recins. Porque senão o grupo não anda, como você deu exemplo. Isso, mas o que eu quero chamar a atenção, que eu estava falando, é o seguinte. Às vezes a pessoa fala de fazer algo e ela até trabalha um pouco, mas ela, de fato, ela não está decidida se ela quer aquilo ali para a vida dela, para a proexis dela, para a autoevolução dela. Quando eu cito o exemplo desse lá, de Natal, tenho o maior respeito, o maior carinho, acho que o pessoal lá tem muito trabalho e tem um futuro brilhante pela frente. Mas eles têm que, de fato, resolver internamente se eles querem ou não assumir a condição de campus para chegar na Cognópolis. Você chegou a discutir esse assunto lá, dessa forma? Totalmente. Legal, muito bom. Totalmente. Abrir o jogo do que eu podia, abrir o jogo de tudo. Pela sua experiência que você tem. A gente já auxiliou na implantação de 6 campos, né? Ou sedes próprias de associações. Então, a gente já tem uma certa experiência, mas o que eu ponderei muito para eles? Olha, vou abrir pena que não tem ninguém aqui, mas talvez tenha alguém escutando online, né? Não, tudo certo. Tá tudo mas certo. assim, vamos analisar. Eles têm 70 voluntários lá, na Intercamp. Isso é o que eu contei. Incluindo os 3 estados. Isso, contando o pessoal de Natal, de Fortaleza, de Maceió, de não sei o quê, não sei então o quê. são mais estados. 70 pessoas. Na prática, eles não avançaram em relação ao campus porque eles compraram um terreno que depois eles identificaram que estava um pouco distante da cidade de Natal. Tá? Só que, na prática, esse terreno vale o quê? 200, 300, 400 mil reais? Ficam 70 pessoas, meio que um esperando pelo outro, por causa de um terreno de 200, 300, 400 mil. É muito pouco. É titica de galinha, entendeu? Então, por isso que eu falo, eles, de fato, têm que ver o que eles querem para a vida deles. Porque, assim, todo mundo tem direito de errar. Ok, foram lá, compraram um terreno que não era adequado, inexperiência, faz parte da vida, mas, meu amigo, com 70 pessoas, era uma questão de identificar. Então, para onde é que nós vamos? O terreno é tal? Então, vem cá, vamos lá. A gente fez um movimento lá, no dia do encontro da Intercognópolis, no último dia, e a gente perguntou quem de lá compraria um terreno, se tivesse hoje disponível para venda, no valor de 40 mil reais. Porque o terreno lá é muito barato, tá? Lá é 1, 2, 4, 5 reais o metro quadrado, no máximo 10, 20, e já em localizações boas, é bem barato. Então, se você vende por 40 mil, você consegue implantar a infraestrutura do lote e ainda sobra um dinheiro para a associação para pagar o terreno, que é uma fórmula clássica que as instituições costumam usar para montar o seu campus.
E, para nossa surpresa, das 50 pessoas que tinham nessa reunião, 18 levantaram o braço. Ou seja, você levantou 720 mil reais, todo mundo assinou um documento na mesma hora, se comprometendo a comprar. Então, se de fato o pessoal se mobilizar para adquirir um terreno novo, cara, é muito fácil. Basta querer, mas tem que querer, entendeu? Não adianta ficar só no gogó, né? Achando que, não, entendeu? Às vezes a pessoa, isso acontece, isso integra a natureza humana, mas o fato é que às vezes a pessoa fica autodeslumbrada com a condição dela, entendeu? Outra coisa muito séria, às vezes a especialidade da conscienciologia, de uma instituição principalmente, não é o que aquele pessoal entende mais, é o oposto, é o que eles mais precisam desenvolver, entendeu? É a cenoura para poder desenvolver. Então, tudo isso tem que ser botado num caldeirão. Mas eu não vejo como mudar, a não ser botar todo mundo junto dentro de uma sala, fazer uma cariação cosmoética, pedir o apoio do pessoal da OIC, se acharem que é o caso, mas botar em pratos limpos, entendeu? Para, como grupo, decidir para onde a gente vai. Porque, se você for pensar, estão há 14 anos, gente, com terreno comprado errado. Mas e aí? Tá, tudo bem, quer fazer a Cognópolis ou Rosa dos Ventos. Tá, mas e aí? Não tem nenhum terreno para ser o campus? Mas você acha que... Então, como é que você vai chegar numa Cognópolis se você não tem nenhum terreno de um campus? Então, para de falar de Cognópolis, Rosa dos Ventos, assume a condição de que, ok, vai ser um campus e vamos atrás de um terreno para montar um campus. E se acharem que é o caso, de que não tem maturidade do grupo, ou não é o momento, então risque isso aí de uma vez e todo mundo se anula de uma vez e espera passar as gerações para saber se daqui a 2, 3 gerações vai aparecer gente para tocar isso. Porque assim, é gente muito boa que está lá há 20, 25 anos. E aí, o resultado. Tudo bem, melhorou evolutivamente, consciencialmente, um pouco, mas a conscienciologia evoluiu como um todo, entendeu? Agora, gente, isso tudo, Antônio, foi falado lá, olho no olho, de consciex para consciex. E eu falei mais. Eu falei que eu já tinha falado algumas reuniões lá. Se dependesse de mim, eu não ia ficar furuncando mais. Eu acho que agora é a hora do grupo decidir o que quer fazer da vida, entendeu? Está contando meu livro para eles lá. É livro Decisões Evolutivas. Gente, tá tudo bem aí? Tá todo mundo tão quietinho? César, pode perguntar aqui? Vamos lá. Aqui na página 8. Página 8. Isso, ali nas máximas, né? O autoparapsiquismo é o primeiro trafor prioritário. Isso. São anotações do Valdo Vieira, né, da Tertúlia Sem Título. 17 de fevereiro de 2005. Você não acha, Terezinha, que quando a pessoa desenvolve o autoparapsiquismo, tudo muda? A pessoa começa a ter uma visão atrás do morro, uma cosmovisão, começa a sacar um monte de coisa. O assediador vem te jantar, você já está lá na frente. Não é uma coisa bacana isso? Eu acho que o autoparapsiquismo é né? Claro que assim, isso aqui não é para tomar o pé da letra. Outra pessoa pode chegar e dizer, não, mas a interassistencialidade também é ok. Mas é mais no sentido de chamar a atenção. Você tem que desenvolver o parapsiquismo. Não deixe isso de lado. Dou bastante valor para isso, né? Para esse autoparapsiquismo. E a outra é a última, que todo trafor nasce de uma parациcatriz. Queria entender um pouco mais. Minha filha, para você desenvolver alguma coisa algum atributo, né, na sua personalidade, no seu temperamento, pode ter certeza, você não vai só desenvolver ele na base das rosas e de tudo, o tapete vermelho estendido. Você vai quebrar a cara feio, entendeu? Você pode acertar um monte, mas tem hora que você vai quebrar a cara que vai cair de 4. E ok, beleza, aquilo ali é a tua cicatriz no psicossoma, no evolutiva, no mental soma, que vai te ensinar, olha... Né, porque, por exemplo, uma pessoa começa a desenvolver um trafor da liderança, vamos supor. Começa a ficar super confiada, começa a achar que ela pode abraçar o mundo com perna, boca, mão, começa a assumir um monte de coisa, muito mais do que ela tem condições. Daqui a pouco ela dessoma mais cedo, porque ela não tem condições de cuidar de tudo. Daqui a pouco ela começa a deixar um monte de rombo na ficha evolutiva pessoal dela. Isso é um exemplo prático. E daqui a pouco cai a ficha para ti de que, ok, não adianta, mas vale fazer uma coisa de cada vez bem feita do que você assumir um monte de coisa.
Então, esse é um exemplo. Eu estou chamando essa paracicatriz como antimoleza. É, antimoleza, pode ser. Então, Essa paracicatriz, trafol não nasce de coisa mole, de moleza. essa paracicatriz pode ser rapport com os assistíveis também, né? Claro, isso aí você está pegando um ponto-chave dentro da interassistencialidade. Às vezes, você sabe aquela história que, às vezes, a pessoa mais evoluída ou mais avançada, ela gera, às vezes, um problema crônico, alguma coisa, para gerar rapport com os assistidos? Às vezes tem isso. Doença corporal, você está falando? Sim. Algo assim? Tudo é técnica interassistencial. A questão é como é que a pessoa se sai em relação àquilo ali. Ela conseguiu dominar? Ela conseguiu sobrepairar? Você pega o serenão, pega o caso do oligofrênico. Olha o exemplo dele. A maioria do pessoal fala em oligofrenia, mas não parou para estudar de fato o que é um oligofrênico. Pare um dia e pare para estudar um oligofrênico. O que é uma pessoa que não consegue nem falar? Ela só geme, tipo Chewbacca, lá do Star Wars. Entendeu? Não consegue nem se comunicar. Na hora que você começa a ver uma personalidade dessa, você começa a pensar, puxa, uma personalidade assim pode ser um serenão. Olha o exemplo do serenão, do autoexemplarismo. Fazendo rapport com os assistíveis, eu não consigo imaginar quais são o rapport. Às vezes dos você tem um assistíveis. bolsão de assistência em determinada linha de atuação. Como Você vai ter mais autoridade moral perante seus assistidos se você também se nivelar um pouco. Porque se você está muito lá nos píncaros, você não tem rapport, as pessoas te endeusam, faz gurulatria. Eu acho que é um caminho, tá? É por aí. Posso o que pegar eu um fiquei- exemplo? Pode. Depois eu Primeiras falo. damas, depois os primeiras homens, damas. perfeito? Vamos lá. Nessa pergunta quanto a, por exemplo, o professor Valdo, né? Ele sempre falou que ele teve um infarto aos 28 anos, que ele superou, e ele usava aquilo para puxar a orelha do pessoal workaholic, né? Ele tinha autoridade moral para chegar para qualquer um e dizer, cara, você vai se matar desse jeito. Né? Então, esse tipo de condição, e aí é isso que o César está falando, e a pessoa sai por cima no final. Né? Então, ela consegue, num caso desse, superar, e a partir daquilo, fixar um autoexemplo traforista que ela pode resgatar os assistidos dela, que provavelmente tem afinidade com esse traço do workaholismo, por Então, exemplo. Mas não é só trafar- isso. até o Porque no trafar é caso trafar. dele, o que acontece? Toda pessoa que tem um infarto, geralmente ela tem outros infartos na sequência e morre mais cedo. Ele chegou aos 80 e poucos anos, entendeu? Então, e outra coisa, ele teve que se organizar extremamente. Teve que ter períodos de lazer, teve que ter... E veja bem, então, aquilo que era dificuldade se transformou, ele usou um contragolpe evolutivo, isso eu conheço bem, e saiu lá em cima. E todo mundo, na época dele, até os médicos, colegas dele de faculdade, desenganavam. Ah, não vai viver muito tempo, vai morrer. E, no entanto, um monte de gente foi antes dele. Esse é o X da questão. Agora, traga para você. É isso que eu quero chamar a atenção no Calepino. Às vezes a gente fica muito fixado no outro, no problema do outro. Não perca tempo muito com isso. No sentido de ficar analisando, criticando. Não, traga para você. É muito mais útil. Mas fala, Alvarez. 3 aspectos em relação a isso. Né? Primeiro, eu reforçar o que a Fernanda colocou, né? Que é o seguinte, a dificuldade ou a paracicatriz, a dificuldade, na verdade, ela vai ser um elo que vai criar o rapport com os assistíveis. Né? Então, se você conseguir superar aquilo ali, você vai ter uma condição com muito mais propriedade de ajudar as pessoas. Por quê? Pela questão da empatia, por exemplo. Você tem mais possibilidade de se colocar no lugar do outro porque você já vivenciou aquilo e você superou. Então, você vai entender a dificuldade que o outro está passando e isso aí vai fazer com que você consiga modular melhor a tua assistência que você vai fazer. Isso é um ponto. O segundo ponto também é o seguinte, né? Uma vez eu estava conversando com uma aluna, que ela tem um processo psiquiátrico, que ela estava brigando com isso. E aí eu trouxe exatamente esse ponto para ela. Eu fiz, olha, você já parou para pensar que na hora que você superar esse conflito seu com você mesmo em relação a essa sua doença, e você começar a entender esse processo, superar esse processo, você vai assistir todo mundo que está na sua psicosfera? Porque você vai linkar as pessoas, as consciências que têm relação com esse tipo de problema,
elas vão começar a vir, que é o bolsão que o César está falando. E aí tem um terceiro ponto que eu acho bem interessante, né? Até linkando com o processo da traforologia, né? Tem muita gente que fala na conscienciologia, faz, não sei qual é a minha proex, e aí às vezes não vai fazendo nada em relação ao que não tem que fazer. Eu comecei a utilizar uma abordagem que é bem simples, o seguinte: dentro da sua caminhada evolutiva até hoje, até antes de conhecer a conscienciologia, o que é que você aprendeu e, principalmente, o que é que você superou que você poderia transformar em oportunidade de interassistência para os outros? Entende? Porque aí, mesmo que aquilo ali não seja a sua proexis, o que eu já vi comigo e com as pessoas de modo geral é que o seguinte: nesse movimento evolutivo, né, da pessoa não ficar parada esperando que a proex caia na frente dela, assim, nesse movimento de você começar a fazer assistência, utilizar os seus trafores para ajudar naquilo que você já superou e ficar aberto aos indicadores, à questão das sincronicidades, os próprios amparadores vão começar a te mostrar novos caminhos de direcionamento para aquilo que tem relação com a tua proex, né? Mas isso tem a ver com você identificar um processo de paracicratização. Isso é muito sério. Isso aí. Josi, vamos lá? Uma coisa muito interessante nesse processo da superação, né, dos problemas da gente, é que a gente adquire uma autoconfiança muito grande. E, às vezes, você sai de casa, antes de eu conhecer, por exemplo, o processo da TENEPS mais a fundo, sempre que eu tinha um problema muito sério, eu ia, às vezes, me arrastando para o hospital, visitar pessoas que, às vezes, estavam numa condição bem pior que a minha. E aí a pessoa estava muito mal, e eu fazia aquela brincadeira, trabalhava com aqueles doutores da brincadeira, né? E aí a pessoa dizia assim: mas como é que eu vou sair dessa condição, bem desanimada? Eu dizia: olha para mim, eu passei por isso. Você passou por isso? Passei. É até ainda um pouco complicado para mim falar disso, eu ainda me emociono um pouco. E eu lembro que a pessoa, às vezes, soltava o soro, levantava da cama e saía pulando, dançando. Não, se você superou, se você passou por isso, eu também vou sair. Mas por que a pessoa saía daquela condição? Pela confiança, ela sentia que eu tinha autoconfiança, ela sentia que era verdade. Essa coisa de você olhar no olho e dizer: olha, eu superei, você também pode, sabe? O exemplarismo. Não se acomoda, não é assim. E o mais fantástico de tudo isso é que você sempre sente que sempre tem uma equipe ali contigo, sabe? Ajudando, limpando o ambiente, né? Dando aquela força. Então, você passar a confiança, como é que eu quero dizer? A experiência da tua vivência, né? Que você saiu daquela condição, o outro também pode sair, mas passar isso com confiança, com exemplarismo. Eu superei, estou bem, você também pode sair disso. E muita gente dá um start para sair daquela condição, porque está vendo que o outro teve, às vezes, até numa situação bem pior e conseguiu sair. Então, ele também pode. Isso é muito importante, a forma como você passa a sua confiança, a sua autoconfiança no seu processo de autocura, inclusive. Comentando em cima do que ela falou, uma pergunta. Então, essa paracicatriz e toda essa experiência seria um indicativo de especificidade na interassistencialidade? Não necessariamente, pode ser. Isso. Tipo, a proex, a especificidade... Pode ser, não necessariamente será. É isso aí. Também concordo, acho que convém dar uma pesquisada bem a fundo. Isso, às vezes, pelo contrário. Tem uma colega nossa aqui, que se chama Elizabeth, que ela me trouxe uma vez um conceito, chama seguro proex. O seguro proex, às vezes, são determinadas injunções ou vicissitudes da vida da pessoa que, pelo contrário, freia ela em alguma coisa para que ela não cometa erros que ela já fez ela perder vidas passadas. Então, posso citar um exemplo meu aqui que é bem claro. Por exemplo, eu sou louco por aviação e eu tenho um problema de daltonismo. A única profissão que eu não poderia exercer por causa desse daltonismo é ser piloto de avião. Entende? Então, da gente entender que, às vezes, determinadas coisas que a gente tem, na verdade, são para segurar, como o Valdo já falou, né? Às vezes, do cara que tinha o soma muito franzino, exatamente para evitar que ele não cometesse erros que ele já tinha cometido antes, né, também. Gente, eu gostaria de ler aqui algumas nótulas selecionadas sobre o tema Trafor, para contribuir aqui com os debates. Esse material não está entregue para vocês, porque é material inédito, mas eu acho que tem algumas ideias bem interessantes. Me chamou a atenção que esse primeiro que eu vou ler tem tudo a ver com o que a Josi falou. Sobrepairamento. A evolução é trilhar o caminho sem fugir das dificuldades. As vicissitudes da existência são bênçãos a provocarem o autoenfrentamento da consciência. Qualquer evento ruim que acontece
é apenas um, diante de um universo infinito e variegado de outras tantas coisas boas. Mesmo o trafar que tanto lhe incomoda integra a singularidade multifacetada de sua personalidade integral repleta de trafores. Somos muito mais que os problemas que nos afligem. Ah, claro, fica à vontade. Interessante da gente pensar, né? Porque no final das contas nós aprendemos a partir de problemas. Né? Até a própria pedagogia hoje fala muito da tal da APB, que é a aprendizagem baseada em problemas. E na verdade nós aprendemos com isso. E do ponto de vista da evolução também. A nossa evolução vem a partir de problemas que nos surgem ou que já existem e que nós precisamos encaminhá-los de alguma forma, resolvê-los, né? Não delegar para o outro. Né? O problema que é nosso é nosso. Então é interessante trazer esse ponto de vista. Perfeito. Pseudo-harmonia. A saída da pseudo-harmonia em um grupo, de maneira bem prática, é passar a enxergar bem mais os trafores do outro, ao invés de apenas os trafares. Isso aqui é a minha contribuição para a eliminação da pseudo-harmonia. Se as pessoas enxergassem mais o trafor da outra pessoa, ia reduzir isso. Evoluciologia. Trafor indispensável para a ascensão nos degraus da escala evolutiva das consciências é o acolhimento. Ninguém realiza muita coisa sozinho. Quando trabalhamos em equipe, nossos resultados são mais amplos e assistenciais. Traforologia. Todo talento evolutivo desperta, de maneira inevitável, a inveja e os ciúmes da maioria daqueles que ainda não conseguiram alcançar tal intento. Essa é condição inarredável da essência humana. Somente valoriza os trafores alheios quem já detém o trafor da benignidade em sua intraconsciencialidade, fato ainda raro nessa dimensão. Rapport. Uma boa técnica para aperfeiçoar o rapport com outra consciência é elaborar uma listagem de trafores e trafares daquela, exercitando o binômio admiração e discordância. Quando você está muito contra uma outra pessoa, veja que ela tem trafores. Isso vai te ajudar a buscar elos de rapport e vai reduzir, às vezes, o antagonismo que você tem. Leveza. Trafor pouco valorizado pelas consciências, no entanto de extrema relevância, é a capacidade de não pesar nos ambientes onde se manifesta. Eu acho isso aqui uma das coisas mais sérias. Tem gente que chega e o holopensene da pessoa é carregado, é pesado. Né? Fala aí, Domingos, tudo bem? Domingos, gente, é um dos fundadores lá da Consciência Contínua, do Centro da Consciência Contínua. É mais antigo que a Salve Rainha na Conscienciologia. Entendeu? É isso aí. É lá de 81, né? 81, né? Não é o... 84. Está quase lá. 35 anos só. Família. Uma ferramenta interessante de autopesquisa é a listagem dos trafores e trafares familiares. Se a consciência encontra-se em uma família, não é ao acaso, há motivos para isso. E pode-se contribuir muito com tal análise para a autoconscienciometria. Se você está num grupo familiar, não é à toa. Às vezes a pessoa critica muito a sua família, mas aquilo que ela mais critica é o que ela ainda mais tem. Então, vale a pena a pessoa analisar o que faz ela ter link ou conexão com aquela família. Trafarologia. Valorizar o que a outra consciência tem de pior é dar a mão aos assediadores. Toda conexão mais centrada nos trafares que nos trafores é fadada ao jugo do assédio e à interprisão grupo kármica. Traforologia agora. Listar trafores é assumir responsabilidade sobre o uso dos mesmos em favor da assistência interconsciencial. Até que ponto você já assumiu as suas? Às vezes a pessoa ela tem um monte de trafor, mas ela não assumiu de fato aquilo ali. Já está terminando, tá, gente? Tem mais 4. Autossuperação. Nunca é demais lembrar. Nenhuma dificuldade insuperável é apresentada à consciência. Se aparece, é porque já possui condições
de superar com seus trafores. Autoacolhimento. Há muita gente que até mantém um bom padrão de acolhimento com os outros, mas esquecem de ser consigo, ou seja, abandonam a si mesmos, suas reais necessidades, e de realizar o autoacolhimento. Mantêm uma visão trafarista e permanecem contra si, ignorando seus trafores. Lembrar que para realizar a necessária autoatualização já existem recursos disponíveis, como a autoconscienciometria e a consciencioterapia. Recomposiciologia. Reconhecer os erros de forma autêntica é também enorme trafor, posto que facilita a recomposição grupo-kármica, especialmente em um planeta onde ainda impera o egoísmo, a soberba, a arrogância e tantas outras emoções instintivas correlatas. Admitir quando você erra é um baita de um trafor. Conviviologia, é a última aqui. Quanto mais próximo vive-se um grupo evolutivo, mais nossos trafores e trafares ficam manifestos a todos. E não adianta querer dourar a pílula. Tudo é muito evidente para quem tem um pouquinho mais de lucidez. Isso aqui é aquela fábula do rei Stanu, né? A pessoa quer passar uma imagem, mas no fundo está todo mundo vendo que a pessoa tem furos enormes. Ok? Tem bastante manifestação aqui, gente. Eu queria continuar para a gente fechar. Faltam 15 minutos aí para encaminhar a aula. Tábua de pirulito? Não. Ah, tá. Tábua de pirulito. Tá bom. Vamos lá. Gente, o Willy Leiva, para contribuir. O verbete de hoje, alerta recinológico, aborda trafores e trafares, principalmente na fatologia. Foi elaborado pelo Cláudio Adam. Muito obrigado, Willy. Carla Galdino, que bom, estamos esperando. César, acho que é sobre o calipino lá, né, no meio do ano. César, pode ampliar na página 7? O megatrafor é o resultado evolutivo do saldo da sua ficha evolutiva pessoal. Ah, Carla, resumo é o seguinte, o saldo da sua ficha é o que restou. Então, o seu megatrafor é o resultado desse saldo. E aí? De que adiantou você ficar aí, ter centenas de vidas, fez um monte de coisa? Tá, o que está na sua ficha aí, no saldo da sua ficha? É isso aí, nesse sentido. Marília Takimoto está assistindo. Ô, Marília, tudo bem? Uma satisfação tê-la aí. Elaine Cardoso Nogueira. Como podemos minimizar nossos trafares usando os trafores? Ah, eu não vou responder essa não, vou deixar o povo responder. E aí, gente? Como vocês acham que a gente pode minimizar os trafares usando os trafores? Eu acho que a gente discutiu aquela pergunta que eu fiz e que o Álvares complementou. A gente utilizar os trafores para pensar que os nossos trafares podem ser úteis no rapport com os assistíveis. Então, a gente deixa de se vitimizar e utiliza os trafares como ferramentas de auto-melhora para poder assistir melhor. Então, o approach, a abordagem muda, entendeu? Eu diria de uma maneira mais simplificada, é que você, quando tem duas situações que você aprimora uma, no caso os trafores, a outra fica diluída, fica enfraquecida. Então, quando você explora mais os seus trafores, ou autotrafores, os autotrafores ficam insignificantes. Você fica uma pessoa positiva para ele mesmo e para todos que o vejam. Flavinho. Acho que uma coisa importante é a pessoa ser mais produtiva. Pega os próprios trafores e usa aquilo e seja produtivo com você mesmo. Porque a autoestima, na psicologia, a gente fala que é o resultado de duas coisas. É um autoconceito positivo, mais um autodesempenho eficaz. Se você é eficaz naquilo que você faz, automaticamente os seus trafores vão ficar em destaque. E também desdramatizar, porque nós temos um supermercado de trafares. Eu lembro que quando a gente pesquisava na Conscience, a gente entrava em crise e falava com o Valdo, nossa, professor Valdo, mas tem um trafare, e depois tem outro, e depois tem outro, vai aparecendo um monte de coisa, então não pode baixar a autoestima. Tem que seguir traforista e produtivo, e aí você mantém a linha, porque, querendo ou não, até a gente chegar na evoluciologia, César, eu não sei,
A gente vai ter muito trafara ainda para superar, né? Eu não sei como é que se vê isso, mas é desdramatizar a realidade e ser produtivo no trafora. Acho que isso aí é um caminho. Perfeito. Então, Elaine, o pessoal aí contribuiu, várias pessoas. Só mais uma coisa assim que eu acho bem interessante, até uma vez o professor Valdo colocava, né? Manter a questão da autoestima em cima, né? Tá sempre com isso daí em cima, porque você vai encontrar muito problema. Quando você vai fazer assistência, você vai encontrar muito problema, vai desanimar. Então, assim, uma forma de você literalmente engolir muitos traços falhos, é até fardo, é você ajudar mesmo. Ter um comprometimento mais sério com o trabalho interassistencial, de preferência diário, que aí você não vai ter tempo para ficar pensando nessas coisas. As pessoas viajam muito na maionese, como se diz no popular, colocam muito cabelo em ovos, às vezes tem um problema que não é nada perto dos outros, e a pessoa fica fazendo, sabe, um mundo de problema naquilo dali, e o problema do outro é muito maior e ela não percebe isso. Então, vai fazer assistência, vai ajudar, que com isso daí você engole uma série de problemáticas que depois você vai ver que não era nada. Só para complementar um pouco o que ela disse aí, quando você desdramatiza os seus trafares, ele fica em segundo plano. Consequentemente, os seus trafores se ampliam, relativamente falando, ele se amplia. Você queria falar, Álvares? Pode deixar? Então, beleza. Então, Elaine, o pessoal aí contribuiu, obrigado pelas participações. Yang Zen fala, talvez fosse o caso de vender esse terreno e comprar outro melhor localizado. Sim, Yang, eu acho que esse é um movimento que o grupo vai fazer lá em Natal, e tomara que eles consigam. Estamos aqui torcendo com muita força, botando bastante energia. Mauro Mendes, qual sua opinião diante das pessoas que desenvolvem o parapsiquismo na conscienciologia, estudam, fazem cursos e saem para atuar sozinhas? Olha, Mauro, não vejo problema nenhum. Tudo a pessoa tem que avaliar dentro dela, né? Onde é que ela acha que está a proexis dela. Se a gente disser que, não, ela tem que ficar dentro da conscienciologia, a gente está transformando a conscienciologia num processo religioso, dogmático, de gurulatria. Como é que é? Ou uma tábua de salvação. Eu acho que cada um sabe onde é que o seu calo aperta, né? É claro que, assim, uma pessoa que é um pouco... Eu entendo, uma pessoa que é um pouco mais lúcida, que ela se identifica com um grupo evolutivo, ela procura ficar mais próxima desse grupo, porque isso vai facilitar a interação. Ela vai ter feedback, ela vai poder, em tese, ter uma ajuda para evoluir mais rápido. Mas não necessariamente tem que ser na conscienciologia. Às vezes ela acha que o rumo dela é outro lado, outro viés, e vamos embora. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque o conhecimento da conscienciologia não é para nutrir a própria conscienciologia. Uhum. O conhecimento da conscienciologia é para a consciência, onde ela quiser estar. Isso. E ela é que vai avaliar a cosmoética dela na aplicação do parapsiquismo. Isso. Na nossa parte, a gente perdoa todo mundo até o ano 3000, abençoa e deixa a pessoa seguir. É muito difícil de fora saber se isso é uma mini-dissidência ou uma maxi-dissidência. E se for uma maxi-dissidência, não raro, a maxi-dissidência também gera desconfortos e incômodos. Isso aqui e pode simular uma mini-dissidência. Então, a gente precisa estar muito atento. Isso aqui, Fernanda, tem dois assuntos que têm tudo a ver com essa pergunta. Um é o que a gente abordou hoje de manhã, que na tertúlia matinal sobre singularidade. Depois, Mauro, dá uma olhada lá. A gente aborda isso. E a segunda coisa é em relação àquela questão só para explicar, o que a gente abordou hoje de manhã? A gente abordou que o grupo evolutivo ele não é finalidade, ele é meio. Toda pessoa que vai desenvolvendo mais a sua autoevolução, a tendência dela é começar a se descolar em relação à média do grupo. Com isso, a pessoa vai entrar inevitavelmente num processo de maxi-dissidência, que é isso que a Fernanda está falando. O grupo tem muita dificuldade de entender isso, porque, de acordo com Ludwig Fleck, as pessoas têm, ou existe um coletivo de pensamento, que são os princípios que aquele grupo elege como sendo as normas de pensamento, né, que rege aquele grupo. Então, se tem uma pessoa que começa a pensar diferente daquilo, a tendência é aquele grupo logo botar uma tarja na cabeça da pessoa e não entender aquele processo. O Valdo, quando saiu do Espiritismo, muita gente chamou ele de obsidiado. Isso chegou a ser publicado, chegou a ser dito que ele não ia durar nada, que ele tinha agarrado um outro caminho, entendeu? Então, isso é interessante. O diferencial do futuro é o autoconhecimento.
Lá na frente é que você tem condições de fato de dizer se foi mini dissidência ou foi maxi dissidência. O César, isso, com a fala dela aí, me fez lembrar que nós discutimos no início, aquela pessoa passando não sei quantos anos numa instituição, querendo que a instituição cresça, mas ela não cresce. Ela não cresce. É tanto que ela não cresce que ela fica presa à instituição e fica fechando as gavetas. Quer dizer, é aquela pessoa workaholic que não pode deixar, porque alguém não vai tomar de conta daquela instituição. Então, me passou por esse pensamento. Perfeito. Não sei se tem sentido o que eu estou falando. Olha, tem sentido, Tônio. Agora, assim, ó, Me só chamou uma a pergunta, atenção só que uma a pergunta Fernanda dessa, falou. dá para a gente fazer um calipino só sobre isso. Dá. É muita coisa. Mas eu vou avançar aqui porque tem outras participações. O Dorval Paganella fala ali para Terezinha, Regina Krupka, é verdade, ela é muito acolhedora. O Willy Leiva fala, concordo, César, em olhar mais para si, em vez de querer só analisar outra pessoa. Perfeito. Mauro Mendes pergunta, aquelas consciências que se manifestam como extraterrestres para algumas consins, como saber se são guias cegos ou amparadores? Meu amigo, você tem que desenvolver a sinalética energética, parapsíquica pessoal, avaliar bem a qualificação das energias para poder chegar às suas conclusões. Willy Leiva, eu sintetizo essa colocação de priorizar a autoanálise com um princípio filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições presentes em grupos de comedores compulsivos anônimos, mas não é só os comedores, tem alcoólicos, tem um monte de coisa. Está em um dos meus 3 verbetes já apresentados. Ele me incentiva a ter coragem para mudar-me e paciência, ou melhor, serenidade para aceitar as outras consciências sem querer mudá-las. Muito bacana, Willy. Tem bastante energia isso aí que você fala. O Willy também complementa, seguro proexis é um dos assuntos abordados em cursos da Associação ARAC. Cida Nicolau está assistindo com você. Deve ser com o Juvenal. Bruno Oliveira, posso fazer reciclagem com base no parapsiquismo? Mas, claro. Se sim, quais dicas de mais reciclagens existenciais para pautar a proexis e potencializar o autoparapsiquismo? Olha, Bruno, eu vou dizer o que eu acho que é o mais sério do autoparapsiquismo. O parapsiquismo ele é capaz de te dar a visão curva, atrás do morro. Ou seja, ele consegue te trazer muitas vezes aquela informação colateral que entra na tua pensanidade, que você às vezes não estava nem pensando, mas o fato que o amparador, a sua percepção do holopensene, aquela ideia consegue entrar. E eu falo para você, para mim, quanto mais estranha parece a ideia quando ela chega, mais eu procuro prestar atenção. Porque não é à toa que está entrando aquilo. Claro que se for muito, muito estranha, para baixo pode ser até pato pensene, influência de assédio. Mas, respondendo a sua pergunta, no sentido de fazer reciclagem, todo mundo sabe onde é que o seu calo aperta. Então, o que a pessoa às vezes não faz é dar o devido valor para a informação. Ela fecha os olhos, ignora, finge que não foi com ela, mas a informação está ali. Aconteceu, às vezes, uma sincronicidade com ela negativa, um acidente de percurso que indica que ela está com algum tipo de patopensene, de autocorrupção. Só que ela finge que não é com ela. Ela ignora, ela diz, não, isso é só um caso fortuito que aconteceu comigo. Só que aquilo ali traz uma informação séria. Se ela persistir naquilo ali, ela vai entrar numa escala progressiva de acidente de percurso. Às vezes vai acontecer um acidente pior para ela, ela vai tomar na cabeça. Quantas pessoas, às vezes, não estão numa relação que ela identifica que não é o mais adequada a relação? E ela vai empurrando anos com a barriga. Daqui a pouco aquilo progride para uma agressão, para um negócio pior. Mas por quê? Porque ela não tomou a decisão antes. Ela deixou o negócio progredir. É um exemplo típico disso. Pedro Rombola. A inveja navega e começa dentro da família e nossa proex. Pedro, mais carinho, mais amor pela sua família. É a sugestão que eu posso dar. Não é à toa que você está com esse grupo, entendeu? É isso aí.
Carla Galdino, exemplarismo e atares mais efetiva. Concordo com você. Sérgio Magnus, professor César, boa tarde. Pode ampliar sobre devemos aprender a ressaltar os trafores das consciências e não os trafares. Na página 5, trafor. Parece lógico não pensar mal das pessoas, mas sem lucidez pode acontecer. Não, você já respondeu. Um trafor da Terezinha é o acolhimento. Quando estive no CIEC, fui bem acolhido. Já temos 3 opiniões aí, comigo, com a minha 4. Pensa que, de repente, pode ser por aí. Gente, o resto do pessoal aqui é dando ok, dizendo que esse é o ponto, agradecendo, dando boa tarde e tudo mais. Ok? A gente está se aproximando aqui do final da aula. Eu não sei se tem mais alguma coisa que os colegas queriam colocar, né? Ou se damos por encerrado. Todos estão bem? Fale, por favor. É o seguinte, acho que, assim, né? A gente está tanto tempo aqui dentro da Conscienciologia, acho que as pessoas também têm que fazer uma atualização do ego. Assumir os autotrafores, sabe? Porque as pessoas são muito boas. Tem gente muito boa, tem gente com muito trafor, com muita capacidade, e tem coisas que estão em potencial porque a própria pessoa não está conseguindo perceber isso ou assumir. Então, né, só para lembrar aí que a gente tem que assumir a nossa condição, né? Tem assistência, tem evoluciólogo, tem serenão, tem os amparadores que estão com a gente, então isso é muito sério, né? Dar valor a isso e sempre perguntar qual o conteúdo da mensagem, para que a gente possa estar crescendo. Eu vejo que as pessoas ficam... Eu me coloco nisso também, né? A gente tem que estar toda hora fazendo uma atualização e não banalizar a assistência que a gente tem. Se a gente tem assistência, então vamos fazer valer essa assistência, né? Acho que isso é importante. Meter os peitos. Meter os peitos. Eu tenho. Tem que, como dizia o Valdo, tira o sutiã, né? Lembrei dele agora, tira o sutiã, né? Então, assim, tem que entrar com tudo, tem que entrar com a cara e a coragem, assumir docência, escrever livro, fazer TENEPs e enfrentar, né? A gente tem assistência para isso. Perfeito. Alvarez, vamos fechar com o Alvarez, então. Fala aí, Alvarez. Só uma coisa também, né? O Valdo falava muito dessa questão da cosmovisão, eu acho que é importante, por exemplo, a gente está falando de trafor, de não fixar só na conscienciologia, né? Tem várias outras abordagens que têm muita contribuição. Uma delas, por exemplo, é a psicologia positiva. Né? Eu fiz uma pós, e essa pós da psicologia positiva ela me abriu compreensão em relação ao processo de trafores que a conscienciologia ainda não tinha me possibilitado, por exemplo. Né? A psicologia de Carl Rogers também. Então, para a gente não se fixar só na questão da conscienciometria, da traforologia, para a gente expandir essa visão de conjunto para as outras áreas e fazer as correlações, porque essas correlações é que vão dar para a gente, muitas vezes, o entendimento da nossa própria traforologia, né? Que eu acho que é essencial. Você está pegando num ponto que a gente aborda de vez em quando aqui, a necessidade da gente não se isolar dentro da conscienciologia, que é o objetivo aí da interparadigmas, de certa forma, né? É você criar pontes entre os paradigmas, entre os conceitos das várias ciências, porque a conscienciologia ela tem uma visão diferenciada, ajuda muito a visão multidimensional da holomaturidade, mas tem muita ideia boa na SOCIM e que pode contribuir para engrandecer a própria conscienciologia. Um exemplo é o livro aí que a Fernanda está escrevendo sobre saúde consciencial junto com a Mariana. Eu já comecei a ler o livro, acho impressionante o que está lá. E tem a tertúlia que ela deu. É bem essa ponte, essa integração. Gente, eu vou dar agora aqui os recados. Né? Então, eu gostaria de avisar que essa semana nós teremos Verponarium aqui na sala, às 19 horas. Peço para o pessoal trazer aí os conteúdos para a gente poder aproveitar bem o tema, trazer perguntas. Né? Não vai ser transmitido, infelizmente, nós estamos ainda numa fase experimental. É uma atividade mais intimista mesmo. Na semana que vem, dia 14, foi votado o tema Código Existencial. Então, nós vamos trazer a obra que acabou de sair do forno, no sentido de estar pronta para a primeira revisão, que é o 13º livro que a gente escreveu, mas, é claro, não foi publicado ainda. E a gente vai abordar sobre esse importante código, no caso do intermissivista lúcido, né? Código Existencial.
É um bom tema de pesquisa, um bom tema de aula. É um código que vai além, inclusive, do CPC. O professor Waldo escreveu várias coisas a respeito do código existencial. A maioria do pessoal não refletiu ainda ou nem estudou a respeito. 15 de julho, na segunda-feira, sem ser essa segunda manhã, na outra, nós vamos ter o Ideágora Conscienciológica, onde a gente vai fazer um estudo de caso nosso, de experiências parapsíquicas pessoais. Então, foi solicitado pelo LOSH, pela Apex, para a gente pegar 4 casos nossos. Da mesma forma que antes o Jarbas foi lá, a gente vai apresentar, e aí... Acho que foi o Jarbas, não foi o Jarbas? Não sei, pode ser que eu esteja enganado. Foi o Jarbas, né? Então, aí a gente vai levar 4 casos e vamos debater e conversar sobre isso. Então, quem tiver interesse... Sem ser amanhã, segunda-feira, na outra, dia 15. Às 7 horas, lá no antigo Salão Verde da Tertúlia do CAEC, e isso vai ser transmitido online. Tá? Isso. Temos já uma atividade no IPC de São Paulo, que é em setembro, dia 28 de setembro. Em outubro, o Rio de Janeiro ficou de confirmar. Em novembro, nós estamos confirmando com Curitiba. Ok. Eu queria divulgar a todos um recado bem importante. O nosso colega Tiago Ornelas, ele tem um curso de português voltado para concurso, para vestibular. Ele manja muito dessa área e vocês vão também estar fazendo uma interassistência, sendo ajudados e ajudando ele. O celular dele é 99146-9156. 99146-9156. DDD aqui de Foz 45. Eu sei que ele dá aula até à distância, se for o caso. Tá? Queria chamar a atenção que o Calepino já está à venda no site Shopcons. Queria falar da Semana Paracientífica, que é agora em julho. Começa dia 22 de julho. Vai até o dia 28. Tem dezenas de atividades. Vai ser transmitido EAD. A pessoa pode pegar informações, estou entendendo que é no CAEC, porque é no auditório do CAEC, o evento, é da Unicim. Temos a reciclagem da pensenidade religiosa, que é 24 a 25 de agosto. É um curso bem bacana. O pessoal da ACIP junto com a Simpar. E temos o ECP3 na Pedra Azul, de 24 a 26 de janeiro. E o último recado é para o pessoal dar uma olhada depois na plataforma da TV Cognópolis. Tem muito material que está sendo colocado lá, bem bacana. Eu acho que o último que foi colocado é relativo à doação da sede do IIPC aqui em Foz. É um momento bem legal aqui de união do grupo. Então, vai ser o terreno que fica entre o CAEC e o discernimento. Na frente onde foi aterrado, isso. Ok? Mas, gente, vamos passar agora a palavra, muito importante, para a nossa voz da razão, que está estreando hoje, que é a Nayuri Vitória. É uma responsabilidade muito grande. Nayuri, com você... Por favor, o resumo da nossa aula. Às vezes, um trafor que achamos ser o máximo ainda é pouco perante a autoevolução. Mater Pensene é o principal pensene que lhe define. A autoevolução é impulsionada quando o seu mega trafor torna-se o seu Mater Pensene. A melhor técnica para eliminar seus trafares é utilizar seus trafores. Quando um atributo é utilizado de maneira errada, o que poderia ser um trafor acaba tornando-se um trafar. É inevitável e fundamental que o mega trafor da Consim venha a ser a interassistencialidade. A Consim pode ter vários trafores desenvolvidos, mas há sempre um que se destaca. Interassistencialidade é um termo guarda-chuva. Existem várias nuances e é necessário qualificá-las. Toda consciência é muito antiga. O desenvolvimento de trafores é multimilenar.
Os amparadores são, antes de tudo, mega exemplos. Se você os estuda, inevitavelmente vai desenvolver seus trafores. A arrogância indica baixa autoestima. O arrogante, paradoxalmente, se gaba de suas qualidades, mas está sempre com medo de errar. Para desenvolver um atributo, não basta apenas acertos. É necessário errar e ter cicatrizes para evoluir de fato. Às vezes, ficamos muito fixados nos problemas do outro e esquecemos de cuidar da própria vida. Somente valoriza os trafores alheios aquele que já possui o trafor da benignidade em sua existência. O megatrafor é o resultado do saldo de sua ficha ao longo das existências. Quando se desdramatiza os trafares, consequentemente os trafores se sobressaem. Muito bom, Nayuri. Cada um tem um estilo, né? Ela é bem sintética. Bacana, é bem objetiva. Então, gente, lista de presença hoje, quantas pessoas assinaram? 17. O pico de online de quantos? 57.880 alcançados. Tá, então é 57 com 17, 74. Um pouco abaixo, acho que é o frio. Talvez o Jogo do Brasil. Sabe como é que é? Beleza, mas muito bom. Semana que vem, então gente, quinta-feira, Verponário, e domingo que vem, Código Existencial. Muito obrigado a todos. Quem veio presencial aqui, se agasalhem porque está frio lá fora. E até quinta ou até domingo. Forte abraço a todos, muito obrigado.